Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Pode Transformar. Dessa vez nós estamos com um convidado aqui, Rodolfo Krasovski. Acertei, Rodolfo? Acertou o nome, hein? Acertei o nome. E a gente vai estar falando sobre o quê? Ciência, espiritualidade, ansiedade e outras coisas de extrema importância para você que quer conhecer um pouco mais, se aprofundar um pouco mais no autoconhecimento e no autodesenvolvimento. Rodolfo, seja muito bem-vindo aqui, meu amigo. Nosso 21º episódio do Pode Transformar. O primeiro da edição de 2025. É um prazer ter você aqui. Conta um pouquinho pro pessoal quem que é o Rodolfo. Maravilha, Gutão. Eu quero agradecer a você, agradecer ao público por essa oportunidade de poder estar falando um pouquinho aqui, esse podcast que a gente estava ensaiando, chegou o momento, né? O momento certo aqui. Então, para mim é uma honra, uma oportunidade de falar daquilo que eu gosto tanto, que eu vivo, né? Que é a questão de saúde mental, espiritualidade, enfim. Mas, voltando à sua pergunta, como cheguei até aqui? Bom, contando um pouquinho da minha trajetória, até para o nosso público aqui, para o seu público, né? Tô achando que eu tô no meu. Nosso público. Para o pessoal entender um pouquinho da minha trajetória. Bom, era empreendedor, né? Eu vim da área do direito, me formei em direito. Me formei em 2006, sim, tenho mais que 30 anos. Me formei em direito. De direito, eu tive um processo de uma conversão, né? Foi uma conversão que eu tive. E aí, quando eu trabalhava com direito, eu fazia muitas coisas que eu estava acostumado a fazer, mas nesse processo de conversão me incomodaram um pouco e eu quis viver outras coisas e acabei entrando no empreendedorismo. Adquiri 2 operações, eu sou de São Paulo, para quem não conhece, São Bernardo. Adquiri 2 operações de semijoias em Uberlândia. É uma franquia de semijoias, porque eu falei, vou começar empreendendo com aquilo que já está consolidado, com franquia e tal. E olha que interessante. Quando eu comecei a empreender, a questão da distância, a princípio eu tinha a ideia de ir para lá, para morar em Uberlândia, mas acabou não dando certo. E, enfim, daí eu fiquei nesse translado. São Bernardo, Uberlândia, São Bernardo, Uberlândia, São Bernardo, Uberlândia, por alguns anos. Nesse meio tempo, o nosso vizinho ali, ele tinha uma lojinha um quiosque, na verdade, um quiosque pequeno de acessório de celular. Ele já estava desmotivado, que ele estava saindo do shopping e tal, fez uma proposta para mim. Essa proposta de... Eu lembro que na época, vou falar o valor, na época era R$90 mil. Falei, cara, pô, já tá complicado para mim, não vai rolar, não vai rolar. E aí ele não teve muita alternativa, ele foi insistindo na proposta e o tempo foi passando, ele não tinha muita opção. Falou, cara, quer saber de uma coisa? Eu te vendo pela marcenaria, pelo estoque, dá 10 mil aí, leva isso aí. Eu falei, tá bom, né? Eu e meu sócio, eu falei, cara, vamos viver essa aventura, vamos pegar esse quiosque de acessório de celular, vamos ver o que dá. Mas, cara, a gente nunca sabia, nunca tinha lidado com isso nem nada. E aí assumimos esse desafio, era quiosque do lado, e aí começamos, né? Trabalhava aqui, eu tinha uma empresa aqui de isenção de impostos e tal. Fazia o trabalho aqui e fazia esse translado. E, cara, aconteceu que a gente foi pegando um pouco do jeito, acabamos negociando essas 2 operações que nós tínhamos como franquia e ficamos só com essa operação que a gente havia adquirido. E, cara, eu e meu sócio, a gente percebeu que ela começou a dar resultado pra gente, financeiro. Que a gente decidiu, falou, cara, vamos empregar foco? Vamos. Aí, no prazo mais ou menos de 5 anos, a gente teve uma forte ascensão. A gente chegou a posicionar nossa empresa em 5 estados. Chegamos a ter simultaneamente 13 operações. Paraná, Alagoas, que sempre confundo, Sergipe, Maceió, São Paulo, Paraná e Minas, né? E isso em 2020, recebemos uma proposta para Londrina, para adquirirmos ali 2 operações, um shopping excelente de Londrina. Fomos lá, avaliamos tudo, vamos adquirir, cara, investimento e tal, não é barato, vamos adquirir. Adquirimos a operação. 2 meses depois, o que aconteceu? Pandemia, cara. E se tinha um meteoro que atingiu o lugar, esse meteoro ele atingiu o shopping, cara. Todas as minhas operações posicionadas em shopping. 44 colaboradores, um passivo de mais de R$300 mil por mês, pra gente ter que arcar. E simplesmente, assim, a gente teve um período total de fechamento de 4 meses. E aí, assim, uma coisa, o Guto, você que é empresário também, se você tem algum tipo de dificuldade, por exemplo, assim, minha dificuldade está sendo conversão. Cara, vamos entender por que eu não estou convertendo. Será que é falta de treinamento? Será que é falta de fluxo? Existem indicadores que você pode ir atrás para poder atacar o seu problema e a sua deficiência, né? Sempre tem. Mas e uma pandemia, cara? Você levantava informação, você ficava pior, né? Lembra dessa época? Putz. Cara, eu vou levantar informação. Cara, tá pior, não tem prazo, não tem não sei o quê. Então, cara, inevitavelmente, né, lidando com toda essa situação, imagina você vendo uma crescente, se capacitando, fazendo curso, crescente, fala, nossa, acertei a mão, né? Acertei a mão.
E crescendo, crescendo. Nós estávamos, inclusive, já criando uma estruturação para franquear. Já estávamos catalogando fornecedor, querendo um padrão, tudo já para franquear. Já tínhamos, né, acesso ao grupo que nos dava, que seria o próximo passo para a gente franquear. E aí, do dia para a noite, você não sabe o que você vai fazer, você não sabe como que você vai pagar, 44 colaboradores. E assim, você sabe disso, pô, o comerciante, ele não tem um fôlego para aguentar, não tem um fluxo de caixa. Cara, é complicado, é desafiador. E aí fomos se socorrendo daqui, se socorre dali, se socorre dali, briga para não ficar louco. Briga para não ficar louco, tenta ficar debaixo da cama, ver que não vai dar a solução, tenta ver no noticiário, não vai dar, enfim, cara. Aí, antes disso um pouco, só pra gente contextualizar, antes disso um pouco, eu tava numa dinâmica, eu sempre tive um ritmo de vida muito dinâmico, com muitas coisas fazendo ao mesmo tempo e tal. E antes disso eu tive um burnout, cara. Me lembro que um dia eu tava na cama, eu não conseguia sair da cama, cara. Não conseguia. É como se, sabe, quando acaba a bateria do carro, você vira a chave, você entra no processo e, cara, nada acontecia. Então eu entrei num burnout, já tava vindo nesse, né, com excesso de pressão, excesso aquela cobrança de meta, não tem como, né? Não tem como você não flertar com algum tipo de enfermidade, né? Quando você tem muita meta, quando você tá num ritmo desse, porque, cara, é noradrenalina e cortisol. Noradrenalina e cortisol vai aumentar o seu estresse. Aumentando o seu estresse, começa a flertar com ansiedade. Flertando com ansiedade, ela é amiga mais próxima da depressão. Então é muito, muito complicado isso. Então, cara, me percebi nessa situação quando foi 2019, um ano antes. Olha a quantidade de bomba, cara. Quando foi um ano antes da pandemia, em 2019, eu estava com a minha família, nós estávamos num churrasco com alguns amigos. Cara, começou a chover, dar uns pinguinhos, tipo chuva de verão. Começou a dar uns pinguinhos, peguei na mão da minha irmã, da minha filha, falei, vamos correndo até o carro. Com ela, correndo. Cara, na hora que eu corri no carro, eu senti um choque na cabeça. Como se fosse um choque, assim, na cabeça. Nisso, a minha esposa chegou, ela entrou no carro, minha mão não respondia, meu braço não respondia. Eu não associei o que só foi um mal súbito, assim. Foi um mal súbito, um mal-estar. Aí ela abriu a porta pra mim e eu entrei sem conseguir movimentar o meu braço. Na hora que eu falei... Ela, o que foi? Eu falei, não sei. Na hora que eu falei, não sei, minha boca tava torta. Ela falou, nossa, sua boca tá torta. Eu falei, caramba. Aí eu percebi que algo grave estava acontecendo ali, saindo do meu controle daquela situação. E ainda assim, retomei um pouco daquele mal-estar. Fui conduzindo até o médico, em Santo André, no Hospital Brasil de Santo André. Chegando lá, foi feita uma avaliação clínica. Falou, cara, você acabou de ter um AVC, você vai ficar internado aqui. Fiquei 15 dias na UTI. Caramba. 15 dias na UTI, fez uma ressonância. Quando fez a ressonância, eu me lembro muito bem desse episódio. Eu já tinha ido pro quarto. E aí fui avaliado pelo neuro. O neuro falou, bom dia, tudo bem, Rodolfo? Você que é o Rodolfo? Eu falei, sou eu. Ela, você tá falando? Eu falei, tô. Falei assim, olha, eu vou te mostrar aqui, o resultado da imagem sugere que você não deveria estar falando. Caramba. Cara, E aí, beleza, passou por isso. E assim, querendo ou não, esse é muito um rio que eu nado, né? A questão do trauma, né? O trauma, ele sempre promove em nós algum tipo de comportamento no nosso inconsciente que ele não é decifrado, ele só é sentido pelo nosso consciente, o que nos limita em muitas situações e circunstâncias. Então, por exemplo, se você tem uma pegada mais ativa, se você é um cara mais ousado, se você é um cara mais destravado, vamos colocar assim, um trauma, ele acaba muitas vezes, dependendo do trauma e da situação, no seu inconsciente, te gerando algum tipo de trava. Na verdade, assim, o que é o trauma? É uma atitude não muito compreendida pelo consciente para poder te preservar, sentida para poder, de alguma maneira, te preservar. Só que, quando ela não é bem compreendida e ressignificada pela psicanálise, muitas vezes ela te trava. E eu percebi que eu fiquei, depois daquilo lá, eu fiquei um pouco mais... Sabe, quando você passa por um acidente, quando você passa por uma situação, fica um pouco mais travado. E aí, depois disso, na sequência, pandemia. E aí, cara, aí veio depressão, aí veio um monte de coisa. Fiquei muito, muito, muito mal. E aqui é o ponto. É algo, Guto. Posso falar ou não? Pode, fica à vontade, o microfone é seu, meu amigo. Obrigado. Algo que, assim, tem sido parte da minha luta, da minha causa, né? E é muito louco isso, Guto, porque daquilo que eventualmente passa a ser uma dor, passa a ser uma dificuldade, sempre ele se converte, ou ele é uma proposta para se tornar um propósito nas nossas vidas, né? E para mim, um grande propósito que eu tenho de vida, um grande propósito que eu tenho no meu podcast, nas minhas redes sociais, é justamente são quebras de alguns tabus e preconceitos da religião com relação à ciência.
né? Em que sentido? Explica melhor isso. Bom, você que está me acompanhando já sabe que eu sou formado em Direito, que eu tive toda essa trajetória aí de empreendedorismo. E só que eu sou um cristão, né? Foi um processo de conversão, sou um cristão. Eu sempre fui um cristão muito intenso. A minha vida ela se baseava nisso. Eu renunciei muitas coisas para viver aquilo que eu acredito da minha fé e eu não vejo nenhum problema nisso. A pessoa se posicionar, se ela entende que aquilo faz sentido para ela, não tem nenhum problema. O meu problema no caso, foi em achar que a religião ou até mesmo a espiritualidade, ela tinha que dar conta de algumas demandas que são da ciência. Então, por exemplo, eu fiquei ainda pior me olhando, me percebendo como um cristão. E assim, eu tô falando como cristão aqui, mas a proposta não é segregar, a proposta não é falar que o cristianismo ou a minha espiritualidade é melhor do que a outra. Eu quero deixar claro aqui, jogar para sua audiência, que é uma espiritualidade. A espiritualidade, ela é muito importante. Ela é muito... mas talvez você ateu não se inclua nisso. A espiritualidade está em você, na sua autoconfiança, está tudo certo, né? Aquela intensidade daquilo, seja de uma forma sobrenatural, transcendentora, né, de transcendente, ou em você pode interpretar isso da mesma forma. E eu achava que isso tinha que dar conta da minha... Como assim? Pô, eu faço isso, eu creio nisso e tal, não sei o que, eu tô passando por isso. Então isso dificultou ainda mais, cara, esse meu processo de recuperação. Até que Cara, pode falar a palavra aqui ou não? Fica à vontade. Depois, produção, depois põe no mute aí. Mas comecei a flertar com suicídio, cara. Comecei a flertar com pensamento suicida, cara. Porque assim, o meu nível de... Cara, de dor para querer sair daquela situação era tão grande, mas eu não queria abrir mão da minha vida. Mas eu encontrei uma solução em abrir mão do meu sofrimento, cuja alternativa era tirando minha própria vida. Então eu já estava começando a flertar com esses tipos de pensamento. A fé já não alcançava, já não tocava ali onde ela deveria tocar. Meus comportamentos eles eram involuntários com relação a muita coisa que eu gostaria de fazer e não fazia, queria fazer e não fazia. Aquilo começou eu falei, eu preciso de ajuda e o que é pior? Cara, aqui é algo que é muito importante a gente falar. Quando a pessoa ela se percebe, cara, quando ela se percebe numa mudança de comportamento, quando ela se percebe num comportamento apático, quando ela se percebe desinteressada, quando ela olha para o dia e ela recebe uma boa notícia e ela já não tem mais perspectiva, ela já não consegue mais enxergar o colorido da vida, ou a vontade de viver a vida, o desejo, a alegria de viver a vida, e ela fica refém do desinteresse de viver, e era assim que eu estava, ao ponto de me sentir desesperançado. Eu acho que a palavra que me definia era total e plena desesperança. Eu me encontrava como se fosse dentro de uma cabine negra, preta, que eu não enxergava nada para fora, e como se alguém falasse para eu sair, e o meu sentimento era aquela cabine. Eu falei, eu acho que eu vou tirar minha própria vida se eu não buscar ajuda. E aí foi onde eu decidi buscar ajuda. Passei para um neuro. Vou dar o meu relato. Eu não estou falando que aqui o uso de medicação... Eu nem posso falar isso. Nem como psicanalista, nem como psicólogo. Quando me formar, eu vou poder falar isso. Mas assim, o remédio ele vem para ajudar em você com relação a alguns sintomas. Ele não vai tratar. O remédio ele não vai tratar. Mas ele vai te ajudar com relação a alguns tipos de sintomas. Ele vai trazer algumas regulações bioquímicas no seu cérebro que você naquele estado não produz. E é importante para você poder sair daquela situação e tal. Mas, no meu caso, mesmo respeitando um período que seria coerente aí de 1, 2 meses, eu não me adaptei, só piorou. No meu caso. Então, abri mão da medicação. E aí, cara, fazia exercício básico, assim, com a minha psicóloga, de ter que chamar ela à tarde. Ela falou, não, vamos fazer uma vídeo. De eu me abraçar, fazer exercício de respiração, soltar esse tipo de respiração. Eu falei, doutora, tá vindo de novo, tô passando mal, porque você não contém, cara. Parece que é uma... Como que chama aquelas negócios que contém água? Cara, é uma avalanche. Aquela barreira que quebra e se fala, cara... Você entende que aquilo tá vindo sobre você, mas você... Cara, tá vindo sobre mim. Mas você... Uma analogia que eu gosto é você entrega involuntariamente anabolizante pra lagartixa, transformando a lagartixa em dragão.
O problema existe? Existe. É uma lagartixa? É uma lagartixa, mas seus pensamentos rapidamente transformam ela num dragão e você não consegue conter. Desesperador. 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 E o que é difícil disso tudo, Gutão? Posso chamar de Gutão ou não? Pode, fica à vontade. Tamanho não dá, mas pode chamar de Gutão. O que é difícil, cara, que por mais que hoje, quando a gente realiza algum tipo de exame, é possível você, numa ressonância, ver ali algum tipo de comparação de um cérebro que está no estado depressivo e de um cérebro eventualmente que não está. Mas, cara, ela é uma doença que ela não é vista como, por exemplo, uma quebra de alguma coisa, um corte, um sangue, um sangramento. E por essa razão, essa é uma das razões, são 3 razões, né? O fato dela não ser vista, o fato de nós carregarmos uma herança, cara, social, que numa geração anterior discrimina, acha que é bobeira. E a terceira é de a gente, cara, não respeitar a identidade biológica. Cara, o que é isso? Cara, se eu contar uma piada aqui, talvez ela faça sentido pra mim e não faça sentido pra você. Talvez você percebe pelo seu conjunto de memórias, de idade, de maturidade, de valores, algo diferente. Aonde que eu tô querendo chegar? Aonde que eu tô querendo chegar? Que, cara, cada ser humano ele é único. Cada ser humano é único. Só que não é essa a forma como o ser humano costuma encarar o outro na sociedade, porque nós somos encaixados em padrões. Então, assim, cara, é frescura. Frescura até você passar. Depois que você passa, não é mais frescura. Depois que você passa, cara, você se... Tipo assim, porque às vezes você tira o seu óculos quando você coloca o óculos da doença. Aí você fala, cara, eu entendo, eu já vesti esse óculos, eu sei o quanto difícil que é. E aí você passa a respeitar com empatia a outra pessoa. Mas até que isso ocorra, até que você seja uma pessoa de cabeça mais expandida, até que você tenha uma empatia, até que você passe a respeitar o outro, você mesmo entende que aquilo que você está vivendo, na visão do outro, vai ser interpretado como frescura, cara. Vai ser interpretado como falta de uma enxada na mão, frescura, bicho mole, não sei o que lá. E aí o que a gente vê? Aí é um dado interessante aqui, é o seguinte, cara. Eu, nos meus atendimentos e no meu público, 70 e pouco, mais de 70, são 75 na verdade, do meu público é mulher. E por que é mulher e não homem? Aqui eu vou trazer 2 dados interessantes, cara. Primeiro, porque a mulher, até a questão cultural também, a forma como ela se sente compreendida, ela precisa se expressar falando. Ela trafega melhor nas questões emocionais dela. Ela fala com mais abertamente. Até porque ela não carrega o peso de uma discriminação idiota social. Por que a discriminação é tão idiota? Isso que eu vou provar, porque é o seguinte. Os homens não falam. Porém, o maior índice de tentativa e conclusão de suicídio são dos homens. Os homens. E moradores de rua que estão em depressão. Você entendeu? Por conta desses tabus, desses preconceitos que a gente vive, cara. Cara, eu sei exatamente o que você está falando, porque de 2008 a 2015, eu tive nessa fase também. Eu pensava em tirar minha vida todo santo dia. Caramba. Eu tinha condições de tirar minha vida. E eu não contei isso pra ninguém, cara. Pra ninguém. Pra você ter uma ideia, o nível de depressão que eu fiquei, o telefone da minha casa tocava, eu entrava em desespero. Meu celular, ele fica no mudo até hoje, cara. Eu não consigo botar som no celular. Mas eu fiquei de 2008 a 2015 sentindo isso todo dia. E eu não contava nada pra ninguém. Por quê? Frescura, né? Falta do que fazer. É isso aí. Vergonha, muitas vezes, cara, se sentir humilhado de se abrir. A gente que é homem tem esse problema. Exatamente, Guto. Exatamente. Se abrir, cara. Pra você ter uma ideia, eu vim... aqui eu te recebi a Gabi Artes, não sei se você conhece ela. Não conheço. Uma pessoa excelente pra você convidar pra ir no seu podcast. Ela é hipnoterapeuta, psicanalista também, terapeuta. Cara, a Gabi é fantástica, cara. Fantástica. E a gente sentado aqui batendo um papo falando justamente sobre isso, cara. E eu tenho essa dificuldade de me abrir com as pessoas. Entendi. E eu falei pra ela, Gabi, eu vou fazer um tratamento com você. Que legal, Porque eu cara. senti a segurança de poder me abrir. Que legal, cara. E mesmo assim, cara, eu me abri em algumas coisas, mas envergonhado daquilo que eu tava falando, cara. Tipo assim, puta, como é que eu vou ser visto? Porque a gente se julga. Exatamente. Esse que é o grande problema. Exatamente. Por que a gente entra no estágio da depressão? Cara, quem estiver assistindo aí, meus amigos e minhas amigas, se vocês estiverem no estágio de depressão ou pré-depressão, porque existe o pré-depressão, a gente sabe quando vai cair nesse buraco. Não sei se você passou por isso, Rodolfo. Passei, cara. A gente sabe quando vai cair nesse buraco. Busque ajuda. Perfeito. Eu costumo brincar, não deixe o caldo entornar. Perfeito. Porque é 1 segundo, é uma fração de segundos para você tirar a sua vida. Exatamente. Com uma faca, com uma arma, com uma corda, se jogando na frente de um carro, se jogando na frente de um ônibus.
Só para você ter uma ideia, eu tava num estado de depressão tão grande que eu não queria mais nada na minha vida e eu resolvi meio que largar tudo. Eu tava na comédia ainda, tava no stand-up, então a comédia mascarava o meu problema, a minha dor. Entendeu? Tava tudo muito atribulado na minha vida de 2008 a 2015. E em 2014, foi 2015. Em 2014 eu fui morar num circo, que era uma coisa que eu mais odiava na minha vida, cara. A gente começou a fazer um projeto de stand-up no circo, começou a dar muito certo, fui morar no circo, cara. E o Manuel é um amigo meu que dança na fita. E aí eu fiquei olhando aquela fita, ele dançando, eu falei, cara, olha que legal, cara, olha que coisa diferente. Olha a cabeça de um depressivo. Cara, vou subir ali, me enrolar na fita e pumba, soltar, tirar minha vida ali. Aí fiquei com aquilo na cabeça e eu vendo o Manuel dançando na fita. Pra quem não sabe, é uma fita que vai pendurada lá em cima do circo, é de cetim, eu acho que é de cetim a fita, o cara vem rodando, o cara faz as danças ali na fita. Eu falei, meu, melhor forma. Diferente, inusitada, porque tudo pra mim tem que ser diferente, inusitado. Diferente, inusitado. Cara, quando eu cheguei de madrugada, lá 1h da manhã, que todo mundo já tinha ido dormir, tava fechado. Cheguei no picadeiro, eu olhei pra aquela fita, cara. Falei, vai ser agora. E a fita, ela fica amarrada nos cantos, né, pra não atrapalhar o picadeiro. Aí eu fui pôr a mão na fita pra desamarrar a fita, cara. Meu anjo da guarda, pra quem não acredita, eu acredito muito no meu anjo, cara. Mas falou, cara, tá bom, faça o que você quer fazer. Só que você vai destruir a vida do Manuel como artista, porque ele nunca mais vai subir numa fita. Você vai destruir o circo do Alessandro, do Big Brother. Quer deixar até um abraço pro Alessandro, pra Zuleika e pro Manuel aqui. Você vai destruir a vida dos caras. Você tá preparado pra isso? Aquilo foi um choque tão grande que eu falei, cara, eu não vou tirar a minha vida. Eu vou sacanear a vida de outras pessoas também. Porque como é que eles vão ficar, cara? Qual o trauma que isso vai causar neles? E por incrível que pareça, meu anjo falou assim, vai embora. Eu falo muito com o meu anjo, vai embora. Amanhã você vai voltar aqui no mesmo lugar, com uma cartolina, compasso e lápis e caneta. Fui embora, deitei lá no trailer, dormi. No outro dia voltei no mesmo horário, 1h da manhã sem ninguém lá. No meio do picadeiro eu abri a cartolina, fiz um círculo no meio e escrevi eu. Que todo problema, a maior parte desses problemas que a gente tem, toda essa crise que a gente tem, não é que é fácil de trabalhar. Mas a gente tem que trabalhar dentro da gente. É dolorido, machuca. Mas você tem que trabalhar de dentro para fora. E com a ajuda de um terapeuta é muito melhor. Eu tive uma ajuda divina. Sim. Tá? Eu tive uma ajuda divina, porque eu acho que chegou num ponto que falou, meu, se você não interferir, o cara vai fazer besteira. O cara vai. E aí escrevi casamento, filho, amigos, trabalho, stand-up, tá. E comecei a desdobrar aquilo e ver o que tava me fazendo mais mal do que bem. E aí eu comecei a me afastar daquelas coisas, cara. E por incrível que pareça, eu consegui sair da depressão em 2015 fazendo esse estudo que eu fiz comigo mesmo, cara. Me aprofundando dentro de mim mesmo, entendendo o porquê, buscando o problema lá dentro. Por que eu cheguei nesse ponto? O que me trouxe até aqui? Quais são os traumas? Tem trauma que o subconsciente a gente sabe que não deixa a gente lembrar. Não. Mas os traumas conscientes, eles ajudam a gente a sair desse problema, né? Ou começar a sair. O autoconhecimento e o autodesenvolvimento, desculpa a expressão que eu vou falar, mas é um tesão quando você começa. É dolorido. É libertador, mas é libertador. É libertador. Mas, cara, depois que você começa, cara, é um tesão, cara. Porque aí você vai se conhecendo, aí você vai se fortalecendo. Eu brinco assim que é você fazer agachamento na academia, né? Você começa a criar força nas pernas. É isso. Você começa a criar força dentro de você. E aí começam a acontecer mais coisas na sua vida que já não te derrubam mais da forma como te derrubava. Exato, exato. Os traumas, os medos. Então você sabe que... Eu também sei o que é isso, Rafael. Então quem estiver aí passando por um momento de pré-depressão, depressão, com ansiedade, que a gente vai falar sobre também... Fica atento nesses sintomas, procura uma ajuda. Perfeito, perfeito. A parte boa, né, da pandemia é que ela descortinou mais esse assunto, né? Então havia assim, um tabu maior, aí as pessoas perceberam e falaram, cara, se a gente não se cuidar, o bicho vai pegar. Vai pegar. E pegou, cara. Então é isso. E quando você falou a questão de ansiedade, né, cara? Diferente do que muitas pessoas acham, a ansiedade, ela não é uma emoção. Como assim? Mas eu sinto ela. Você pode até sentir ela.
mas ela não é uma emoção. Nós temos 4 tipos de emoções: alegria, tristeza, raiva e medo. A ansiedade, ela é um desdobramento desse medo em algum tipo de situação ameaçadora na sua vida. Por exemplo, normalmente é onde as pessoas desenvolvem uma ansiedade porque vem a questão do endividamento, né? Cara, eu vou filosofar um pouco. Fica à vontade. Eu vou filosofar um pouco, mas é que eu preciso abrir esse pano de fundo para ficar claro para nós aqui e para as pessoas que nos acompanham o porquê disso. Então, nós somos criados... Cara, você tá parado na sua cidade, no seu trajetório de vida, e os seus pais vêm derramando informação para você, porque eles receberam informação, porque a sociedade trouxe informação, e o fato é que tiveram grandes influências na sociedade, né? O capitalismo, a indústria, a igreja, né? Que elas moldaram ali o ser humano. Né? Então, assim, nós estamos, vamos colocar dentro desse aquário, dentro desse padrão social. Então, é como se fosse um quadro. Neste quadro, existe um padrão social. Né? Então, assim, qual que é o padrão social? Cara, casar, ter filho, profissão, bababá, ser bem-sucedido, tal, não sei o quê. E nós vivemos numa sociedade que, nesse quadro, eu acho que uma das características mais claras não é quem você necessariamente é, mas é o que você tem. Né? É uma sociedade que fala, cara, você é recebido, você é percebido pelo que você tem. Então, esse quadro do capitalismo, esse quadro da influência da igreja, esse quadro da influência dos pais que Ctrl-C, Ctrl-V, só derramam aquilo que eles receberam, vai formando. E nós também, muitas vezes, buscamos se enquadrar nesse quadro que nos é posto. Né? E quanto mais distante, e aí o endividamento qual é? Vem eventualmente o endividamento. Endividamento vem a questão do julgamento. Do julgamento vem o nosso orgulho. Do nosso orgulho e vaidade vem, fala assim, tá vendo você? Porque qual é o problema da depressão? O problema da depressão é a forma fracassada como você passa a enxergar você. É a forma desesperançada, que não significa que é verdade, mas de acordo com o padrão social e na falta de identidade, você passa a acreditar como se isso fosse. Você é percebido pelos outros, o que vão falar de mim, não é? Exatamente. O que vão falar de mim, e aí é verdade mesmo, eu sou um fracassado mesmo. Realmente eu não dei onde já se viu eu fazer isso, onde já se viu eu não fazer aquilo, onde já se viu eu não conhecer. Aí você vai, cara, se apossando disso, me lembra pra eu falar da água. Se apossando disso. Aí quando você vai ver, você começa a desenvolver o medo. E qual é o medo que estaria por trás disso? O pior medo, o pior dos medos. Julgamento. Por quê? E o pior, o que dá a mão pro julgamento, que é o pior da última camada. Rejeição. Se você descascar essas camadas, você vai chegar na rejeição. No final, se você elevar as escalas ali, é a rejeição. E aí você começa... E aí eu posso trazer, não é parafrasear, mas trazer uma ilustração bíblica de um personagem bíblico, que ele passou por todos esses processos de ansiedade e depois ele viveu, porque qual é o problema da ansiedade que nós estamos falando aqui? Estamos falando do medo, só que esse medo, essa ameaça não tratada, dependendo de qual é a situação, ela vai crescer. Ela vai cronificar para uma depressão. Trazendo para esse personagem bíblico, quero falar de Elias. Elias era um profeta lá do Antigo Testamento e tal, que ele confrontou os profetas de Baal, tal, tudo. Então, cara, ele fez atos, assim, sobrenaturais, fortíssimos, altíssimos, assim, algo que trazia para ele algo muito intenso. E aí ele venceu ali os profetas de Baal e tal. Só que quando ele venceu aquela batalha, ele recebeu uma ameaça. Ele recebeu uma ameaça da rainha Jezabel. Quando ele recebeu essa ameaça, ele fugiu. Perceba. Olha o que o cara fez. O cara fez várias sobrenaturalidades. O cara fez um monte de coisa. O cara recebeu uma ameaça, cara. E não é a ameaça em si, é a forma como ele processou ela. Muitas vezes, não é... E aí é o lance da gente respeitar a individualidade biológica, porque o que é frescura para um não é frescura para outro. Exato. Mas é a forma como ele processou o episódio, fez com que ele sentisse medo, e ele fugiu. Quando ele fugiu, isso foi uma atitude ameaçadora, de medo. Ele foi para uma caverna. Olha que louco isso, cara. Olha que louco isso. Nessa caverna, e aí qual que é o lance? Quando nós sentimos medo de algo, ou nós sentimos refém de uma situação, o primeiro passo é se isolar mesmo, cara. Entrar na caverna. Cara, entrar na caverna. E aí quando ele ficou na caverna, chegou um determinado momento, mais pra frente, lendo lá, depois você lê aí, ele fala, olha, na Bíblia, cara, isso aí, fala que ele pediu para que Deus tirasse a própria vida dele. Então, assim, se você vê no DSM, onde tem catalogado as doenças
de ordem mental, todas as características que Elias teve, fecha um diagnóstico de ansiedade e depressão, cara. Fecha um diagnóstico de ansiedade e depressão. E olha que louco isso. E aí a palavra lá, a Bíblia fala que Deus se aparece para ele num terremoto. E Deus pede para que ele vá na porta da caverna. E aí vem o terremoto, Deus não estava ali. Aí vem um vento forte, Deus não estava ali. Eis que vem uma brisa suave e Deus se revela. E quando Deus se revela, Deus fala para ele, fala, cara, não é para você vir para cá. É para você ir para aquele rumo. E muitas vezes, numa questão de ansiedade, numa questão de medo, quantas atitudes erradas que a gente faz movido por um sentimento que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E aí, assim, por que eu estou fazendo esse pano de fundo? Porque a gente vê na própria Bíblia pessoas que tinham a fé, e essa é uma das minhas lutas, né? Pessoas que têm uma fé ali, pessoas que viveram grande sobrenaturalidade e, cara, passou por um processo de ansiedade e depressão. Né? Pô. E aí o quê? Qual que é a ansiedade? Quando eu falei pra vocês, ela não é uma emoção, né? Ela é um desdobramento de um medo. Só que esse medo não tratado, não enfrentado, ele pode cronificar para uma depressão. E quando a gente fala de depressão, o que a gente tem que compreender aqui também é que ela é uma doença, ela é multifacetada. Por exemplo, eu vou dar um outro exemplo bem clássico, tá? Então, por exemplo, o camarada, ele passa dos 30 anos ali, Guto. A texto dele, meu amigo, aquele espírito de fiotão, esquece, já era. O cara não tem mais aquela faca na caveira. O cara já vai tirando o pé um pouquinho. Aquele negócio de sair cantando pneu, fala, cara, primeirinha, segundinha, cara, não é? E cada vez mais, cara, difícil pro carro pegar, difícil pra jogar uma segundinha, o carro vai falhando, aqueles carros álcool quando tá frio, e cada vez mais. Por quê? Porque a testosterona do homem, quando ele passa de 30 anos, ela tem uma diminuição cerca de, cara, de 1% ao ano, aproximadamente. Então, a testo, que é aquilo que, né, o hormônio predominante ali do homem, ela vai perdendo. E aí, quando o cara tá, por exemplo, com uma testosterona, tô falando a nível de endócrino aqui. Quando uma testosterona tá baixa, ele começa a fazer o quê? Ele começa a ter um comportamento mais apático, mais desmotivado, tal, tudo. E aí, qual que é o lance? Ele começa a ter esse tipo de comportamento, às vezes por conta de uma testosterona. Mais apático, não procura mulher, tal, tudo. Ou seja, comportamentos de ação, de desejo, de intensidade que ele não tem e tinha, ele começa a comparar sem saber que é biológico. Vai vendo, vai vendo. Tá comigo no raciocínio ou não? Tô. Sem saber que é biológico. E aí aquilo começa a ressignificar os pensamentos dele. Fala, putz, mano, não tô mais. Tô, mas não tô, hein? Tô, mas não tô. Vai, mas não vai, hein? E isso começa a ressignificar, desanimar o cara, ressignificar. Quando vai ver, ele pode cronificar por conta de um desacompanhamento para uma depressão leve. Outro exemplo, cara, tireoide. Se a sua tireoide estiver desregulada, uma T4 também pode trazer. Uma vitamina B12, que também te deixa desestimulado, uma vitamina D4. Então, assim, citei essas 4, mas assim, eu tô dando o exemplo que a disfunção de 4 tipos de reguladores podem comprometer um comportamento, e esse comportamento pode cronificar para uma depressão, e aí a depressão, por isso que eu falo que ela é multifatorial, ela pode ter muitas vezes um endividamento, uma situação de uma grande frustração, por medo de uma rejeição, principalmente por uma autocondenação. Só que a gente está falando aqui de coisas que eu vivi, o Guto viveu, eu não sabia disso, história muito forte que você tem, né? E assim, muita graça, né? De você ter tido essa estratégia espiritual aí para poder arrumar esse mapa da mina. Mas eu quero dizer para você que, eventualmente, eu tenho certeza que esse vídeo vai alcançar as pessoas que estão precisando ouvir, é que tem esperança. Tem transformação. Eu estou falando aqui de uma pessoa que foi transformada, de uma pessoa que mudou a história dela, da depressão, mesmo sendo cristão. Então, às vezes, para você que tem uma religião, pode ser você se sente mais aprisionado ainda por conta da sua religião. E aqui vale o seguinte, eu não abro mão e não abro mão, muito pelo contrário, eu incentivo a espiritualidade. Na vida de qualquer pessoa, qualquer espiritualidade, eu incentivo. Por quê? Porque a espiritualidade, ela é um pilar fundamental na nossa vida, né? Muitas vezes essa perspectiva de eternidade, essa perspectiva de valores morais, essa perspectiva de que eu não posso prejudicar outra pessoa como você teve, cara, esse egoísmo, esse senso moral, esse senso de acreditar na sua base de fé. Cara, isso é importante para qualquer pessoa, porque às vezes o buraco ali, a luz no final do túnel pode ser a sua espiritualidade também, pode ser a sua espiritualidade, mas assim, ela é um pneu do seu carro com 4 pneus que precisam rodar. O outro
dependendo da demanda, pode ser um autoconhecimento, o outro a sua saúde. E outra questão também, uma outra questão, Gutão, que a gente vê direto, que a gente recebe a demanda direto. Às vezes a pessoa, ela só não tem uma organização na vida dela. É uma pessoa desorganizada. E aí, por conta dessa desorganização, e aí eu quero resolver tudo ao mesmo tempo, eu não me planejei, não vou executar. E aí, quando ela vai ver, ela tá equilibrando. Pô, deixa eu equilibrar esse prato tá caindo, deixa eu equilibrar esse. E os pratos tudo caindo, e ela querendo desequilibrar. Então, às vezes, a qualidade de vida dela tá num prato só rodando, cara. Tá um prato só rodando. Porque ela, assim, ela tem começo, meio e fim, tem iniciativa, tem terminativa. E aí, ela não traz esse conjunto de desorganização, porque se você tem uma vida desorganizada, o resultado daquilo vai ser desastroso, cara. Eu vou dar um exemplo. Cara, questão de sono. Ó, olha como... Ó, outro fator. Se o cara ele não tem uma qualidade de sono, cara, você imagina o seguinte. O cara dorme 4, 3 horas. Primeiro, como que fica o seu humor? Cara, se eu ficar uma noite... Cara, esquece. Eu tô com, 46, velho. Se eu dormir 3 horas, meu amigo, eu pareço... Cara, parece que eu tô em Nárnia. Eu não consigo funcionar em nada. Agora, você imagina cronificando. Você imagina a sua tomada de decisão. Você imagina qual vai ser a sua reação, o seu emocional. Tô falando de sono. Por quê? Porque o camarada não conseguiu encaixar um sono, cara. E por quê? Porque o biológico dele já tá zoado. Falta uma melatonina, o cara já não produz, não faz uma higiene do sono, não tem, de repente, um horário pra dormir. Tô dando um fator. Aí você vai, beleza, vamos pra rede social, que hoje é o tempo todo. O meu tá aqui também, não vou... Ah, o cara é santo. Né? Mas hoje, cara, é ali. Nossa, vida perfeita. Nossa, caramba, uma viagem perfeita. Nossa, profissionalismo perfeito. E aquilo vai jogando pro seu inconsciente. Seu fracassado. Hoje, aquele quadrão que na nossa época era o burguês, lembra? Uhum. Ah, o burguesinho. Lembra do burguesinho? Lembro. Quer dizer, eu tô achando, acho que você deve ser mais novo que eu, mas... Não, eu tenho 48. Aí, tamo ali. Então é o burguesinho, né? Era o burguesinho. Aquele quadro social, ele era mais claro. Cara, hoje o quadro social tá aqui, cara. Uhum. Toda hora. Isso aqui, o que a pessoa posta aqui, não significa que ela é verdade. Na verdade, na maioria das vezes é mentira. Porque isso aqui é uma vida editada. Não é uma vida real. Faz o seguinte, aquela pessoa que é editada, convive com ela. Pra você saber o que de fato é. Se também não tem as suas lutas. Todo mundo tem suas lutas. Não acredite nisso. E a molecada, então, meu Deus. Aí tem um burguete pra falar com mais propriedade sobre isso, né? E o William vai estar aqui a semana que vem de novo com a gente aqui falando, cara. Cara, você trazendo isso daí, dessa questão da rede social, né, cara? E eu tava comentando isso com você um pouco antes da gente começar o podcast. Eu tô com o quiosque frente a Marlem e Ubatuba, eu tava olhando a praia lá, sentada na cadeira, olhando a praia e lembrando meu tempo de infância. Chegou um amigo, contei essa história pra você um pouco antes, mas eu vou contar pro pessoal saber um pouco disso daí. Bacana. E eu fiz o seguinte raciocínio. A gente começou a conversar de quando a gente era criança, da gente jogando bola ali, a gente brincando, jogando peão, bolinha de gude, né? Aquela infância diferenciada do que a molecada tem hoje. Exato. Hoje a criança pequena, o que o pai faz? A criança começou a resmungar, prega o celular, né? Uma chupetinha eletrônica aqui. Exatamente, chupetinha eletrônica. E aí, cara, eu comecei a raciocinar o seguinte. Por que essa juventude, essa galera que tá vindo agora, e às vezes a gente teve esse choque de realidade também, de começar a viver na rede social, ver, entre aspas, pô, mas o fulano tá se dando bem, o ciclano tá se dando bem, pô, e eu tô lascado. E às vezes não era bem aquela realidade. Normalmente não é. E aí, olhando ali pra praia, olhando aquela situação e conversando com esse amigo, eu virei e falei, cara, quando a gente era mais jovem, quando a gente era moleque, a gente mal tinha televisão. E a gente vinha caminhando para ir para a escola ou voltando da escola, a gente vinha prestando atenção na natureza, a gente vinha prestando atenção nas coisas que aconteciam. Passava um carro, a gente olhava aquele carro, ficava imaginando aquele carro, né? Oh, será que eu vou conseguir um carro desse no futuro? Então a gente trabalhava a gente mesmo, a gente tinha, vamos dizer assim, como é que eu posso fazer? A gente fazia uma autoanálise da nossa vida ali de criança, jovem e adulto. Porque a gente não tinha rede social para influenciar e falar, você tem que ser desse jeito. É verdade. E aí, eu tava ali, a lua começou a nascer, e aí eu chamei a pessoa, não vou citar para depois não ficar bravo comigo, chamei e falei, olha lá a lua, nossa, que legal, te tirar foto. Então, quer dizer, a gente tá amarrado numa situação que a gente parou de perceber o mundo à nossa volta e começou a entrar aqui, ó. Aí gera crise de ansiedade, a gente volta na depressão. Por que volta na crise de ansiedade e depressão? Aquilo que você tava falando. Por que o fulano tá dando certo e eu não tô dando? Né? A gente começa a fazer esses comparativos e esse comparativo, em vez de jogar a gente para cima, joga a gente para baixo. Eu costumo dizer o seguinte, a gente não tem medo do fracasso.
A gente tem medo do julgamento. Exatamente, Guto. Exatamente. Pura e simplesmente. Aí entra naquilo que você falou. Rejeição. Putz, será que se eu não tiver nessa camada, eu vou ser aceito ou eu vou ser Perfeito, rejeitado? cara. E aí, cara, você só vai se afundando, você só vai se afundando, você só vai se afundando. Eu pergunto aqui para várias pessoas. Quem nos últimos 30 dias, nos últimos 6 meses, no último ano, pegou um caderno e falou, deixa eu fazer uma autoanálise aqui comigo mesmo, vou escrever quem que eu sou. A gente não consegue falar, cara, quem a gente é. Cara, até consegue. Quando você começa a colocar no papel, as primeiras linhas, você sai meio... Mas depois você começa a ver, cara. Você pode fazer aquilo de forma negativa e de forma positiva. Sim. Eu faço muito eu tenho vários cadernos, cara, e eu faço muito isso daí. Que legal, Guto. Eu começo a ver que eu tô entrando no estágio, opa, peraí. O que tá me fazendo mal? O que tá me prejudicando? Eu vou lá e começo a rabiscar aquilo. Isso é uma estratégia, cara. Excelente estratégia, porque depois você vai ler aquilo. E uma dica que eu vou dar, quando você fizer isso, põe data. Porque daqui a um ano, por exemplo, você vai pegar aquele caderno lá, você vai olhar e falar assim, deixa eu ver como é que eu tava um ano atrás. Putz, eu tava nesse estágio, eu melhorei ou eu piorei? Perfeito. Como é que tá o meu autoconhecimento? Perfeito. Como é que eu tô lidando comigo mesmo? Porque a gente fica tão preocupado com o mundo à volta, com o julgamento, com a rejeição, que a gente esquece de se cuidar, cara. A gente olha, o carro tá bonito, o carro tá arrumado, a casa tá bonita, a casa tá arrumada, o cabelo tá bonito, o batom tá bonito. Mas e por dentro, como é que você tá? Perfeito. Eu fiz uma analogia também esses dias atrás. Eu tava andando no meu carro e um barulho no carro me incomodando. E eu já, desculpa a expressão, tava puto com o barulho me incomodando. Aí eu virei e falei, cara, eu tô puto com o barulho que tá do lado de fora. Nossa, forte isso aí, hein, Gutão? Top, cara. Que tá do lado de fora. E o meu barulho do lado de dentro, como é que eu tenho cuidado? Top, top, top isso. Eu paro o meu carro, eu levo no mecânico, chega um mecânico, briga com o mecânico, fala, pô, o carro tá fazendo barulho aqui na suspensão, tá rangeiro não sei o quê, passa um WD. Beleza, o carro pode fazer barulho, legal. E aí o nosso barulho interno, o que a gente faz? Não vou mexer com isso aqui, porque você começa a rejeitar aquele barulhinho, e ele vai aumentando, ele vai aumentando, ele vai aumentando. E às vezes também esse barulhinho é por falta de comunicação. Perfeito. Dentro do casamento, dentro de um relacionamento. Eu, o João tá aqui comigo, a gente veio conversando justamente a respeito de comunicação. Durante a viagem de Ubatuba aqui até São Paulo, a gente veio falando de comunicação. De um amigo nosso, da comunicação dele com a esposa. Né? Da minha comunicação com a minha esposa, da comunicação dele com a namorada dele. Então, essa falta de comunicação é um ruído muito forte dentro da gente, que começa a incomodar e a gente entra na desgraça do achismo, cara. Perfeito, cara. E aí, bicho, o achismo é o pior inimigo do homem, cara. O achismo, eu brinco que é o pior inimigo do homem. Aí eu acho que... Não, você não tem que achar nada. Não acha nada, pô. Você tem que fazer, vai lá e faz. Você tem que resolver, vai lá e resolve. Você errou, pede desculpa. Você acertou, opa, o que eu posso melhorar para ficar ainda melhor? Como é que eu posso buscar informação para me tornar ainda melhor dentro disso? Entendeu? É uma forma como eu penso, cara. E esse ruído interno, cara, eu até me mexo assim, porque é uma coisa que incomoda. Então, eu cato esse ruído, onde é que eu ponho? Eu ponho ele no papel, porque eu tô visualizando ele ali. Perfeito. Você sabe que isso, Guto, que você traz é uma das primeiras orientações que a gente passa para os nossos pacientes. Então, por exemplo, quais são os pensamentos que você tem tido? A hora que você anota, você fala, cara, eu tô... Sabe aquela analogia que eu fiz da lagartixa pro dragão? Fala, cara, é mentiroso isso, é mentiroso. Você vai ver que nada daquilo, assim, dos pensamentos, muitas vezes, que é a sua mente que tá criando, mas ele, na hora que você joga pro papel, você vai ver que ele não tem tanta importância, assim, sobre você. Sensacional. Quando eu falei do exemplo da água... Eu disse que ia te perguntar do exemplo da água. Tem um experimento, de novo, né? É a segunda vez que eu falo no podcast sobre isso, que eu não lembro, não lembro o nome do autor. Mas ele pegou uma mesma água assim e separou, né? Em vários copos assim. E ele começou a xingar uma água. Aí ele xingava outra água. Aí ele falava bem da outra água. São palavras boas e palavras ruins sobre aquelas águas que ele separou. As águas iguais, da mesma fonte. Começou a xingar uma, falar de uma, bem da outra. E aí ele congelou. E aí, depois que ele congelou, ele fez uma análise, né, microscópica, e aí ele viu que aquela água que tem o amor, ela tinha um formato diferente. Os cristais diferentes. Exatamente. A água da alegria, água do ódio, água do rancor. E nós somos 70% de água. Exatamente. Quando você falou de relacionamento, cara, você falou algo muito interessante, que é uma das maiores demandas que eu recebo. São isso, né? Às vezes, Guto, a pessoa ela não conhece ela mesma, cara. Ela não tá bem com ela mesma.
Então existe um buraco ali, uma carência gigante para ela dentro desse quadro que eu coloquei aqui. E aí ela projeta no outro aquilo que deveria, cara, tá gerenciado com ela. Então assim, ela não tem um amor próprio. Ela não sabe quem ela é. Cara, se você não sabe quem você é, se você não ama a si mesmo, qual vai ser o resultado da sua relação? Qual vai ser o resultado do seu relacionamento? Você vai projetar no outro aquilo que você deveria aprender a cuidar de você mesmo, cara. E aí só que nunca vai ser suficiente, nunca vai ser suficiente. Você não me compreende, você não me entende, você não sei o quê, você não me ouve, você não sei o quê. Fala, meu, cara, você já ouviu a pessoa que ela tá em paz, ela não quer guerra com ninguém? Cara, se você tá bem, o outro não vai ser um problema. Por que que é um estresse? Por que que é o veneno? Porque você não tá bem com você, cara. E aí você quer projetar no outro as suas frustrações. Por isso que quando uma pessoa ela faz terapia, quando ela tá ajustada ali com a espiritualidade dela, cara, o outro caso, você fala, não, beleza. Tipo, você já tem a leitura ali, pô, você tá assim, pô, claro que influencia, mas é uma outra resposta, é uma outra reação que você tem, né, na comunicação. E aí aquilo, né, cara, o ferido fere, né? A pessoa tá com um problema, ela vai lá e tal, fere. Aí o outro sentiu ferido, o que ele vai fazer? Vai devolver a ameaça, tal, fere. Aí vive esse ciclo de acusação, acusação, acusação. E aí tanto é verdade que a pessoa, às vezes, E aí ela, movida por isso, ela vai lá e pum, separa. E aí, passa o tempo, ela desvinculou daquela situação, às vezes, muitas vezes, cai a ficha. Fala, putz, não tinha nada a ver, meu. Eu que era o imaturo. É ou não é? Com certeza. Eu que fui o imaturo do negócio. Eu que não sei o que, não sei o que lá. Por quê? Porque você não conhecia você mesmo. Sim. Então, assim, antes de você dar pra alguém, é igual o avião quando tá caindo. Antes de você querer colocar o oxigênio em alguém, cara, respira primeiro, esteja bem primeiro. Saiba quem você é, saiba pra onde você vai, se conheça as suas limitações. Por que conhecer as suas limitações? Pra saber impor limite. Cara, isso aqui eu não aceito, isso aqui eu não gosto, isso aqui não. Levanta as barreiras do seu limite. Estando bem com você, você vai estar bem com qualquer pessoa. Tá tranquilo. E se a pessoa não te fizer bem, tá tranquilo, cara. Você não tá com suas barreiras do jeito que eu gostaria que você tivesse, como eu tô com a minha. Segue seu rumo, siga o meu e já era. Com certeza. E entendeu? dentro daquilo que você falou desse experimento da água, eu vi um do arroz também. Você já não, cara, arroz? não. O cara começa a fazer... Um japonês, ele começa a fazer a mesma coisa com arroz. Um arroz, ele cata lá um punhado de arroz, põe dentro de uma vasilha. E ele começa a falar palavras de amor pro arroz, pro outro ele começa a falar palavras um pouco mais pesadas e pro outro ele descarrega o ódio. Cara, aquele que tava do ódio, cara, uma semana depois tava tudo embolorado, tava, sabe, cara, cheio de fungo. O outro também tava pro mesmo caminho, mas o do amor tava ali branquinho ainda, cara. Essa vibração que a gente tem, a gente pensa que não, cara. Mas tudo é vibração no universo, né, cara? Tudo é frequência no universo. E aí entra numa coisa que eu costumo dizer. A gente tava conversando sobre isso também na hora que a gente tava vindo. Eu e o João. Amizades. Perfeito, cara. Aliás, ambiência e amizades. Perfeito, cara. Perfeito. Cara, não tem jeito, de verdade. Eu viver bem, vamos dar um exemplo, tá? Eu quero viver bem meu casamento. Só que todo dia, ou uma vez por semana, eu vou com os amigos no puteiro. Esquece, pô. Esquece. Tem jeito, cara. Cara, Gutão, deixa eu até te interromper em cima disso. Tem um outro lance também que é o seguinte, cara. Às vezes, por exemplo, assim, quando você fala disso, muito, muito legal esse assunto que você aponta que você puxou. Cara, é óbvio que você vai com os caras errados, os caras fazem coisa errada. Os caras vão falar, cara, abre mão disso, ou até o comportamento dos caras, os caras vão te puxar. Se não tá a pessoa com a mesma frequência, com a mesma visão de valores, ela vai te puxar. Mas às vezes, cara, até o lance, por exemplo, eu vou falar pra minha mãe, tô passando por um problema. Por isso que é importante, você que tá nos ouvindo aqui, você ter bons conselheiros. E bons conselheiros não significa aquele que fala aquilo que você quer ouvir. Mas assim, a gente conhece uma árvore pelo fruto. Qual que é o fruto desse camarada nessa área da vida dele? Qual que é o fruto desse camarada? Então, assim, é bom a gente sempre buscar mentores, pessoas que têm referência e são referência na área de vida dela. Então, por exemplo, se eu levar uma demanda pra minha mãe do meu relacionamento, cara, minha mãe ela vai ter a melhor intenção do mundo. Mas, cara, ela é mãe. Ela vai puxar uma farofa pro meu churrasco, cara. Ela vai. Tá mal intencionada? Não, tá bem intencionada, mas ela não vai ter maturidade emocional pra dar um bom conselho. Fala, cara, Rodolfo, nisso você tá errado, nisso. Não, é mão na cabecinha, é todinho. Não tem. Então, assim, agora se eu vou, por exemplo, me aconselhar, fala, cara, esse cara é um cara que é virtuoso, esse cara que tem um casamento sólido, esse cara que tem um casamento saudável. Fulano, preciso vomitar no teu colo aqui, brother. Fala pra mim o que tá acontecendo. Fala, Rodolfo, é assim, assado, assim, assado. Cara, beleza, obrigado. É isso. Agora, vai aconselhar no bar, vai aconselhar na... Ah, cara, tá pedindo pra... Não tem jeito, não vai dar certo, cara.
E o que é pior, que os caras estão super... É ou não é, Gutão? Os caras estão super vazios. O cara que não é casado é o seguinte, o cara que tá... Pô, vocês vão me xingar aqui, pode me xingar. Deixa quieto. Mas às vezes o cara tá no mó vaziozão, pá, vamos curtir. Cara, beleza, você curte, legal. Pô, já vivi isso, cara. Cara, legal, mas e aí depois? Coloca a cabeçona no travesseiro ali. Cara, beleza, um mês, tal, mas... Putz, será que é isso mesmo, cara? Uhum. Pô, acho família da hora pra caramba, cara. Apesar das tretas, tudo, cara, não... Família, eu acho... Cara, tanto que... Se você tá passando por alguma enfermidade, você passou por algum tipo de enfermidade, é muito louco isso. O Steve Jobs, ele falava isso, né? Fala, cara, tipo, no leito de morte dele ali, cara, nada do que ele conquistou, nada que é material, nada disso você vai lembrar. E às vezes você tá, por exemplo, você vai estar num leito, numa situação de extrema dificuldade, cara, não vai ser dos seus amigos ali que você vai sentir aquela necessidade mais profunda da sua alma. Cara, vai ser da sua família. Vai ser da sua família. Se você não é casado, vai ser dos seus pais. Vai ser de um ente ali de família, cara. Então, assim, não vejo a família dessa forma, não. É que, na real, assim, né, cara? A família, o casamento, ele exige maturidade demais, nossa, cara. Casamento, você muitas vezes tem que engolir Vitória Régia, Brejo, não é só sapo. Não é só sapo. Cara, porque você vai falar tudo que você quer, tudo que você pensa também, você não tá respeitando a individualidade da outra pessoa. Cara, a mulher, ela é complicada. O homem, por exemplo, isso aí é análise de comportamento, né? O homem, por exemplo, se ele tá passando por um problema, a maioria dos homens, os caras são introspectivos. Fala, meu, deixa eu ficar na minha aqui e tal. Se processa a situação, você tenta imaginar uma forma lógica, uma forma estratégica, um plano pra poder sair dela. Uma mulher não, tudo que você quer é ficar quieto. E a mulher, se ela tá com problema, tudo que ela quer é falar, cara. Uhum. Agora você imagina essa disfunção de conexão, mulher lá, você fala, meu, eu preciso ficar quieto. Aí assim, se a mulher não entende que o homem tem esse formato de chave pra acessar, e se o homem não entende que a mulher tem esse chave pra acessar, cara, vai dar treta mesmo. Vai. Isso daí cara, eu vou falar pra você, cara, é fogo e pólvora, cara. É isso aí, Vai haver cara. uma explosão, cara. É muito engraçado você estar falando isso daí de relacionamento, cara, porque às vezes eu e minha esposa, nós tivemos uma fase que a gente ficou separado, né, cara? E eu falei num podcast aqui de uma carta que a gente fez pra gente voltar e melhorar o que a gente precisava melhorar entre um e o outro. Ponto de vista de cada um. Que legal. Né? E aí a gente fez essa carta e funcionou muito bem. E às vezes eu chego pra ela e falo, meu, vamos ver o que tá acontecendo de errado, a comunicação, o que eu tô fazendo que você não tá gostando, o que você tá fazendo que eu não tô gostando. Só que a pessoa precisa estar aberta a ouvir a crítica, o que você falou. Às vezes, não vai ser, o que você vai ouvir não é doce. É salgado, é amargo, é fel. Perfeito. Não é mel, é fel. Né, cara? E você não vai gostar do que você vai ouvir. Mas e daí? Você vai querer abrir mão para ter uma boa convivência? De repente, aquilo que a outra pessoa está observando em você é realmente uma coisa que você precisa mudar, que você precisa melhorar? Ou, de repente, alguma ferida que você precisa curar? Entendeu? Ou você vai ficar... Não, o ego vai falar mais alto e eu não vou aceitar o que minha mulher tá falando. Minha mulher é uma mala, não sei o quê, só me enche o saco. Ou meu marido é chato, só me enche o saco, não sei o quê. Meu, tudo depende do que você quer na sua vida. A gente volta de novo naquela situação. Ambiente, ambiência e amizades. Principalmente amizades. Porque foi o que você falou. Se eu for chegar pra uma pessoa e for falar do meu casamento, pro cara que é um fracassado no casamento dele, meu... Qual o fruto daquela árvore? Ele vai virar pra mim e falar, meu, vamos sair pra tomar uma cerveja e ver umas meninas. Uhum. É o que ele vai fazer. Você entendeu? Agora, tudo depende do que você quer de sucesso pra sua vida. Teu relacionamento. E aí você vai buscar pessoas que... Tem hora que a gente estressa, não tem jeito. Tem hora que falou. Eu até fiz a brincadeira que no tempo de stand-up falava, né? Que eu sou o cara mais procrastinador do mundo. Porque todo dia eu levantava e falava, hoje eu largo minha mulher que eu não aguento. Entendeu? Mas eu tô há 27 anos com ela, 26 anos com ela, cara. Olha Então só. é muito tempo, cara. Muito. É muito tempo. Então eu penso assim, ela tem que fazer uma coisa muito grave realmente pra eu poder separar dela. Uma coisa que eu não admitiria seria uma traição. Traição. Traição acabou, velho. É. É escolha. É. Não vem pra mim com essa história, a carne é fraca, não, Não, é não, escolha. Entendeu? E pronto. Perfeito. Acabou, cara. É escolha. Eu resolvi fazer. Seja coerente com você mesmo, assuma seus atos. Eu errei. Eu escolhi errar. Tava aqui na minha frente e eu aceitei errar. Acabou, velho. É simples. Se a gente tivesse essa consciência de falar eu errei e preciso melhorar, o mundo ia ser diferente. Cara, 90% já estava resolvido. Eu vou te dar um exemplo besta que aconteceu ontem, cara, lá no quiosque. Cara, o cara tava fazendo uma situação no quiosque, não vou trazer pra cá o que era, cara, que não tava agradando, cara. Só que em vez de eu pegar e já ir e dar o toque no cara, eu esperei meu sangue ferver, cara. Puxa, Gutão. E aí eu cheguei atropelando, cara.
Pelo gogó, quase. Exatamente. Aí o amigo dele virou e falou assim, ó, o que ele tá fazendo tá errado, mas a sua abordagem também foi errada. Aí o que que eu fiz? Trouxe a autoconsciência. Ele falou, puta, o cara tem razão. Se fosse outro, eu falei, não, que eu tô errado, não sei o que. É. Não, peraí. Um errou e eu também errei. Eu também errei. Uma situação muito chata. Uhum. Aí o cara chegou, pediu desculpa do erro dele. Na boa, o cara foi, puta, desculpa, foi mal, cara. Eu entendo o que você tá falando, tá. Eu falei, cara, desculpa pela abordagem. Então, quer dizer, se você não tem um autoconhecimento, uma boa consciência do que tá acontecendo ali, você ia deixar o ego dominar. Com certeza. Fala, quem manda nessa porra sou eu, Com e certeza. pá, ia virar um boné velho, ia virar uma briga. Uhum. E aí, o que aconteceu, cara? Puta, desculpa, eu errei no que eu tava fazendo. Puta, meu irmão, também desculpa na abordagem, eu podia ter falado com você de uma outra forma. Eu esperei chegar no ápice lá em cima. E eu fui embora pensando nisso, cara. Falei, cara, por que eu cheguei nesse ponto? Aí você vai fazer pra trás. O que tá pra trás dessa cortina aqui? Uhum. Era com o cara que eu queria estourar? Não, são outros problemas que estão Perfeito, vindo, cara. estão se arrastando. Aí deu o pico e aí, de repente, o estresse foi aqui. Podia ter acabado mal. O cara podia estar armado, ter me dado um tiro. Não tá aqui exatamente. hoje. O cara podia ter me dado uma facada. Podia ter saído na porrada com o cara e, de repente, não tá aqui hoje fazendo esse podcast extremamente produtivo pra quem tá assistindo. Perfeito. Pra gente que tá trocando essa experiência. Perfeito. Você entendeu? Mas quando você perceber que você tá chegando num ponto, no ápice de estourar, procura falar com alguém, cara. Mas alguém que te compreenda. Alguém que tenha noção do que vai te falar. Não é com... Eu vou usar uma expressão que eu costumo dizer. Não é com qualquer Zé Goiaba que você Não, vai... vai sair pior. Entendeu? Então, assim, eu ia falar uma expressão que eu ia deixar quieto. Gutão, quando você tocou nesse lance, né, cara? Eu acho que assim, o pessoal às vezes pergunta pra mim, cara, qual que é o momento que eu deveria buscar uma ajuda de um profissional? É claro que se você perceber essas mudanças de comportamento que você tinha e não teve, aquela apatia e tal, falando de depressão, mas também quando você começa a perceber que os seus diálogos internos, eles têm sido muito agressivos e sofredores, entendeu? Fala, cara, tipo, é claro, cara, que o erro, pequenas frustrações, sentimentos variáveis ao longo do dia, isso faz parte do ser humano, do nosso desenvolvimento, tudo. Mas quando aquele diálogo interno, ele começa a ser mais frequente e extremamente nocivo, né? Quando a voz que tá falando dentro de você tá te condenando, tá te paralisando, né? Aquele diálogo que você fala, cara, eu não tô conseguindo silenciar essa voz que constantemente tá me acusando, talvez seja um bom momento. Talvez seja um bom momento. E o outro ponto que você falou, tem mulher que te acompanha ou não? Tem, oxe. Olha, bastante. vocês vão ficar brava comigo, tá? Comigo, não é com ele não. Não é com ele não, ele não tem nada a ver, mas é comigo. Quando a gente falou de relacionamento, cara, uma grande dificuldade, né? Muitas vezes que as mulheres, por natureza, nossa, cara, vocês vão me odiar. Mas não tem problema, né? Se você souber aceitar, vai ser legal. É muitas vezes a dificuldade de perdoar. A dificuldade de perdoar. Quando a gente traz para psicanálise, a pessoa teve algum tipo de trauma, e esse trauma ele tá refletindo na vida, nos padrões de comportamento, nos relacionamentos. Uma das propostas da psicanálise é ressignificar aquele episódio para aquele episódio não ter a mesma influência que tem. E às vezes, cara, homem é bicho louco, homem é bicho doido. Cara, fala mais, é ogro mesmo, não tem essa sensibilidade. Não tem, cara, é nossa natureza. A gente é bem inferior com relação às mulheres, mas ultramente inferior. Então, a gente pisa na bola mesmo, deixa a toalha mesmo, faz um monte de bobagem. Só que a gente não tem, né? A maioria não tem essa maldade toda. Só que a mulher, cara, ela tem um baúzinho da maldade ali, meu amigo. Cara, toda hora ela vai depositando o negócio. Pro homem, o fundo do baú do homem é furado. A gente não tem isso. Cara, você pisou na bola do quê? Não lembro nada. Nem sei do que você tá falando. Porque pra nós não tem isso. Isso aqui, pra nós, da maldade, da mágoa, é furado. Mas a mulher não, cara. É lacrado. Depois das gotinhas, em 99 tá aqui, ó. Não vou falar sobre essa água, eu não bebo mais ela. Mas em 2000 tá aqui, ó. Em 2001, lembra que lá tá aqui dentro. Então, assim, isso é muito ruim. Porque quando a gente falou do experimento, cara... Quando a gente falou aqui do experimento da água, falando que nós somos 70% de água, você vai acumulando esse veneno dentro de você, você vai acumulando esse veneno dentro de você, você vai acumulando esse veneno dentro de você. Cara, como que você vai ficar se não deixar isso aí fluir pra fora? Se não deixar sair, se você não conseguir olhar pro outro,
ao invés de acusar o outro, olhar pra você sabendo que você tá no mesmo processo de desenvolvimento e evolução. A mulher também tem muitas falhas. E o homem não tem tanto essa dificuldade por padrão, né? Ele não tem muito essa dificuldade, mas a mulher, ela tem mais essa dificuldade de perdoar. E aí, quando você não perdoa, quando a mulher não perdoa, ela tá fazendo mal pra ela mesma, cara. Porque ela vai derramando pra relação, vai derramando pra coisa. E, cara, não vai deixando de viver algo bom, aquela renovação por conta de mágoas de situações que já foram. Já foi. Ou você aceita, ou você resolve. Porque se tá junto, não adianta. Vamos conversar, vamos, colocamos aqui, já era. É pra frente, é pra frente, é pra frente, é pra frente, já foi. Já foi. Esquecendo que você também vai dar as pauladas nele. Esquecendo que ele também vai pisar na bola também. Já e tá bom, e o jogo da vida é esse, casamento é isso aí. Tanto é verdade que, se eu falar pra você, cara, nós estamos em 2025. Você é o mesmo Guto de 2020? Negativo. Você acha que você vai ser o mesmo Guto em 2030? Não. Nós estamos nesse processo. Você acha que você não vai errar? Você acha que você... Cara, é esse processo do caminhão de melancia, meu amigo. Vai andando e vai encaixando. É isso aí. Já era. Não tem que ficar. Você. Pô, vai. Tem hora que vai andando, a melancia vai caçando, vai encaixando e vamos ver onde tá isso aí. Não dá pra ficar acusando muito, não dá, pô. Cara, eu vejo assim, cara. Você falou dessa questão da mulher, ela guardar muito, né, cara? A mulher, ela guarda muito a coisa negativa e também ela guarda muito a coisa positiva. Uhum. E você falou uma coisa que a gente, homem, é ogro. E aí, outro dia eu perguntei para um amigo meu. Falei, cara, quanto tempo você não leva a sua esposa para jantar num lugar que ela queira? Perfeito. Comer um prato que ela queira. Né? Perfeito. Você enfiar lá dentro do carro, vai quer passear onde? Ou você quer assistir um Netflix? Outro dia eu falei isso para um amigo meu. Falei, cara, chega para tua esposa e pergunta para ela o que ela gostaria hoje. Aí ele chegou na casa dele e virou, puta, minha mulher vai querer sair para jantar. Puta, eu não tô podendo, porque eu tô com as contas. Falei, cara, pergunta, velho. Se ela falar que quer ir pra um lugar caro, você fala assim, olha, fulano, eu não tô podendo agora, esse mês agora, vamos num outro lugar. Mas escolhe. Eu posso gastar R$100, mas Perfeito. escolhe. Cara, você sabe que a mulher dele virou pra ele e falou que queria fazer com ele, que fazia tempo que eles não faziam? E virou e falou assim, eu quero que você vá no mercado, compre um Guaraná, um pacote de pipoca, um pacote de pipoca, venha pra casa, vou queimar a pipoca aqui, vou fazer pipoca, e a gente vai assistir Netflix tomando Guaraná. Comendo legal, pipoca, cara. que nem quando a gente era namorado, que a gente não tinha dinheiro pra sair. Que legal. Porque eu sei que você não tá numa situação legal. Olha aí. Aí o cara me ligou indo pro mercado e falou, Que legal, sabe o que minha mulher quer? Uma pipoca e Guaraná, cara, pra assistir Netflix. Hoje tem. Vou levar até o Doritos. Eu falei, pô, cara, aí te riu, né, cara? Porque ele falou assim, foi tão engraçado, hoje tem, que a mulher quer ficar em casa, não quer sair, hoje tem. Com certeza. Então quer dizer, cara, às vezes são detalhes simples, cara, que a gente deixa fugir pro vão do dedo. Exatamente. Na preocupação de querer agradar muito, Exatamente. às vezes a gente não agrada nada. Exatamente. Entendeu? E às vezes são detalhes simples. Cara, você tocou num ponto sensacional, Gutão. Cara, Cara, sensacional. Tá top, hein, cara. Eu tô gostando, hein, Gutão. Tá... O bate-papo tá Tá legal. top, cara. Foi 1 hora de bate-papo. Já deu uma hora. A produção vai começar a fazer sinais daqui a pouco. Haverão Já. sinais, né, produção? Haverão sinais. O Catriel já me avisa, ele deu 1 hora. Cara, você tá falando desse... Sensacional, sensacional. De fato é isso mesmo. O homem, tipo, não quer gastar, tudo prático, não dá. E a questão também, a gente transfere isso aí também um pouco pro filho, né, cara? A gente fica naquela neura de eu quero dar, eu quero dar, eu quero dar, quero proporcionar. Cara, às vezes é um tempinho de qualidade. Você tá ali na praia ali, cara, é um de mão dada pra água, cara. Não é verdade? É um de mão... É isso. Porque assim, o que você tem nas lembranças, cara, na nossa lembrança, é isso que faz a diferença. Exatamente. Não é verdade, cara? É isso quando você deu exemplo de quando você era criança, cara, não tinha nada a ver com dinheiro, brother. Não tinha nada a ver com dinheiro. Tinha a ver com momentos, cara. Tinha a ver com momentos, com a alegria da galera ali, cara. Às vezes sentado na calçada ali, chupando aquele sorvete que sempre tinha uma senhora que vendia ali, né? Cara, era isso. A essência da vida era nesses rolês, nas coisas erradas, né? Nas aprontadas da vida que a gente fazia. Cara, era isso, cara. Você fez eu lembrar de uma coisa que quando eu era criança, cara, cheguei, juntou a turminha, né? Pô, vamos pra praia hoje à noite. Aí não tem luz na praia, vamos nadar pelada, molecada. Devia ter uns 10 anos. Aí meu pai, muito sacana, cara, meu pai ouviu. Ele falou, ó, tem peixe lá que vai pegar, hein? Ó, você vai mergulhar lá, você vai voltar sem, hein? Ó, e começou, cara, acelera e botar medo na molecada, cara. Quem disse que a molecada foi mergulhar à noite? É ruim que foi nadar à noite, todo mundo com medo, apavorado. E meu pai no outro dia falou, um bando de trouxa mesmo, né, cara? Tava zoando, tava brincando. Vai pra praia, vai mergulhar, vai curtir, vai viver. Meu pai era um cara que eu admiro muito, cara. Meu pai era um cara que eu tinha uma conexão, assim, com meu pai gigante, cara. Quando criança, eu tive uma conexão muito grande com ele. Aí depois, na juventude, eu me afastei um pouco dele, porque a gente vira um babaca quando é jovem. A palavra certa é essa. E a gente, pra
tomar consciência o quão babaca a gente foi. Às vezes leva um tempo, às vezes a gente tem que virar pai para entender o que é ser pai. Mas eu tive uma aproximação muito grande com meu pai de novo depois, cara. E, cara, meu pai e minha mãe falavam assim que tudo que meu pai pedia, eu fazia porque eu amava demais meu pai. Que legal, cara. Aliás, amo, não é porque ele foi embora que eu deixei de amar. Sim. E minha mãe falava que eu me amava muito meu pai, cara. E essas conexões que eu tinha com meu pai, cara, eu falava para ele, pai, o senhor lembra tal coisa? Ele vinha, meu pai era corretor de imóveis também, ele vinha para São Paulo para assinar a escritura, ele me trazia. E ele falou assim, ó, me acompanha aqui no cartório, eu tinha meus 5, 6 anos, me acompanha aqui no cartório, depois nós vamos na Galeria Pagé para comprar um carrinho de ferro para você. Olha o que a gente se contentava, cara. Que legal, cara. Era simples, cara. Você vai lembrar provavelmente de uma bengala que vinha ou cheia de chocolate, Lembro, cara. ou cheia de balinha. Pan, acho que era da Pan, se eu não me engano. Eu não lembro de qual. Tinha umas da Pan e tinha umas que era Aham, lembro muito refugão. bem, cara. A gente não queria saber se era da Pan ou Refugo. A hora que meu pai chegava com aquilo lá, quando meu pai voltava de São Paulo, cara, era alegria eu ver aquilo. Eu tinha um tio que chamava Zé, cara, que eu acho que foi uma primeira decepção de infância, cara. Meu tio Zé chegou um dia pra mim, meu tio Zé era fotógrafo, cara. E pra você ver dos traumas, né? Meu tio Zé era fotógrafo, meu tio Zé morreu, eu não quis mais tirar foto. Eu fui tirar foto com 20 e poucos anos, depois que eu já tava casado. E meu tio Zé, cara, ele chegou em casa e eu virei pro meu pai e pro meu tio e falei assim, pô, vocês não trouxeram nada pra mim? Meu tio Zé catou um filtro de ar do Fusca, que eles tinham trocado no caminho, e me deu, falou assim, aqui, ó, trouxe pra você. Eu falei, o que eu vou fazer com isso? Ele falou, você vai catar um pauzinho e vai sair rolando assim. Cara, catei e saí rodando. Ele falou, tá vendo? Olha aí, meu pai falava, é fácil agradar uma criança. Hoje não, cara. É. Hoje tá mais difícil. Hoje tá mais difícil. Você vai falar pro filho assim, às vezes, né? Ah, vou buscar um lanche pra você. Se não for McDonald's, eu não quero. É isso aí, cara. E a gente, pra comer um McDonald's, cara, O que era um evento, pô. Era um evento. era uma festa. Pizza no final de semana era evento. Guaraná no final de isso aí, semana cara. era evento. Era isso. Né? A gente volta até naquilo do casamento do amigo que eu tava falando lá, cara. Cara, era pipoca e Guaraná no final de semana assistindo a televisãozinha, cara. Globo, Record, SBT e Band. Com bombril na antena. Bombril na antena ou gritando lá de cima, né? Pra Cara, direita. Essas coisas que você vai levar da vida. É isso aí, Guto. O resto tudo fica. É isso aí. Tanto que na palestra que eu tô montando, eu já falei disso uma outra vez, cara. No final da palestra, eu coloco um caixão na tela. E eu pergunto, quantas pessoas cabem ali dentro? Por mais que você seja casado, que você Forte, morra num sim. acidente, tudo, é você com você naquele momento. Forte, cara. Não importa a tua religião. É Forte. você com você e seu espírito ali dentro. O que você quer carregar pra lá? O que você quer levar pra lá? Forte isso aí. E aí eu falo para as pessoas terem 1 minuto de atenção olhando aquilo e escrever se hoje fosse o momento da sua partida. O que você estaria levando até agora? Qual o tamanho? Que aí conecta com o começo da palestra, né? Qual a sua mendicância emocional? Qual é o saco de lixo que você está levando nas costas? E que às vezes você não está percebendo. Então, cara, a vida é muito fácil de ser vivida. A gente começou a complicar ela justamente porque comparativo demais. Cara. Demais. Sempre existiu, mas agora com a comunicação a coisa ficou um pouco mais pesada. Exato. Meu amigo passou na faculdade e eu não passei. Aí entra naquilo que você falou, eu sou um fracassado. Uhum. Eu não consigo fazer. Aí volta naquilo que eu falo. Você não tem medo do fracasso. Você tem medo do quê? Do julgamento. Exato. E aí entra na rejeição. Ah, fulano não passou na faculdade, é burro, não sei o que. Como é? Cara, Uma espiral. é uma espiral, cara. O negócio é muito louco. E aonde a gente vai terminar? Dentro dessa caixinha de madeira. Pois é. E o que você quer levar pra casa dentro daquela caixinha de madeira? Forte isso aí, Gutão. Entendeu? Eu até faço uma piada do seguinte. Eu costumo brincar assim que se minha esposa morrer primeiro que eu vou pro velório dela com 2 piriguetes. É a maior prova de amor que eu posso dar pra ela. Vou chegar de mão dada. Mini saia, topzinho, bonito, queimada de sol. Por quê? Minha esposa é tão ciumenta que vai levantar do caixão pra catar as meninas na porrada. Por amor, velho. por amor. Então é por amor, eu vou fazer ela ressuscitar, cara. Aí um amigo meu virou e falou assim, se não der certo. Eu falei, porra, eu vou ter 2 pra chorar no colo. Falei brincando, mas, cara, a gente tem que fazer isso que a gente leva da vida. Sim, Esse momento de risada, de felicidade. Sim. Às vezes um momento até de choro, da dificuldade. Mas tudo depende como você vai encarar aquela dificuldade. Perfeito, Gutão. É o processo que você falou um pouco antes. A gente vai passar por dificuldades. Faz parte da vida, né, Gutão? Não Tem jeito, e cara. com todo mundo, cara. E Todo cada mundo. um sabe o tamanho do seu sofrimento. Outro dia eu tava conversando com um cara, ele é conhecido meu, ele não tem os 2 braços, cara. Aí você sabe o que ele falou?
Ele virou e falou assim, cara, meu sonho era lavar uma louça. Meus amigos tudo racharam o bico de rir, cara, porque que a gente reclama de lavar uma louça. Às vezes a esposa fala assim, cara. pô, lava aqueles pratos que a gente... O prato do almoço e da janta, né? Ou lava o prato que a gente jantou agora, o copo. Começa a reclamar. Cara, é um negócio tão simples, cara. Às vezes eu acho que tinha que ser até, vamos dizer assim, meio que... Putz, como é que eu fugiu a palavra agora, cara? Tinha que ser... não tinha que pedir, cara. Tinha que ser espontâneo. Automático. Pronto. Automático. Achei a palavra espontâneo. Eu acho que tinha que ser espontâneo. Entendeu? A esposa foi tomar um banho. A hora que ela voltar na cozinha, lá você lavou uma louça, cara. Você preparou um jantar diferente. De repente, seu filho também preparar um negócio diferente pro seu filho. É isso. Sabe, cara? É isso que a gente leva da vida. O resto vai ficar tudo, irmão. E falando em preparar, Gutão, posso eu fazer uma pergunta? Pode. O que você faz lá no quiosque lá de comida, de coisa boa lá? Até fazendo um jabazinho pro pessoal que tá nos ouvindo aqui, cara. Cara, o quiosque tá legal, hein, cara? Tá frente mar, tá bonito. Depois eu vou mandar as fotos pra você. Tá muito bem montado. Quem Que quiser legal. ver lá, chama A Poema Lounge da Praia de Itaguá, em Ubatuba. Cara, eu tirei toda a linha de fritura. Toda a parte de fritura. A gente não tem porção de mandioca, de batata, não tem porção Mas de... por quê? Se for uma linha mais light? Cara, eu quis sair um pouco do padrão do que todo mundo faz. Legal. E aí a gente tá fazendo umas porções de contrafilé, filé mignon, pizza. Tipo, tudo no forno? Tudo, a pizza no forninho e o filé mignon, contrafilé, o baby beef, tudo na chapa. Cara, mas aquele bem caseirão, com bastante alho, bastante cebola, uma coisa bem... Deixa a boca encheu de água aqui. Bem artesanal. Não, e cara, por isso que eu tava comentando com você antes do podcast, que os amigos vão lá e pedem pra eu ir pra cozinha, porque eu vou lá e faço com gosto, cara. Você entendeu? É muito gostoso, cara. E aí a gente tem essas porções. A gente tem sorvete lá, soft, né? Tem chocolate, baunilha. Tem um monte de coisa no quiosque. Tem um monte de coisa que dá pra galera se divertir. Então tem pra criança, tem pra adulto, tem pra tudo lá. Cara. E é pertinho da praia. Frente ao mar. Nossa, que Frente ao mar. delícia, hein, cara. Que Frente ao delícia. mar. Eu tinha imobiliário de um lado da rua. Eu entreguei o ponto da imobiliária dia 14 de novembro porque eu tava estressado demais. Que é isso que eu falo pra você. Às vezes a gente tem apego. Esse escritório que eu montei, eu gastei em média mais ou menos lá, cara. Eu gastei uns 250 mil, 300 mil pra montar esse escritório. Tudo. Armário embutido, tudo, mas de primeiríssima linha. Sofá, geladeira, fogão, tudo. Cara, o escritório tava lindo. Lindo, 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 lindo. Só que eu levantava de manhã cedo e falei, cara, o que eu tô indo fazer lá? Eu simplesmente, dia 14 de novembro, entreguei a chave pro proprietário do prédio. Fica com tudo. Só tirei 2 cervejeiras e a televisão de 70 polegadas, que eu ganhei de presente. O resto pode ficar tudo aí. Todo mundo olhou e falou, meu, você é louco, olha os móveis planejados que você fez. Eu falei, é tudo material, cara. Tem umas que menos é Eu mais. tô me matando aí dentro, cara. Eu não tô feliz aí dentro dessa porra, velho. Eu acordo de manhã cedo e falo, o que eu tô indo fazer lá? Cara, larga, velho. Larga. Dinheiro você recupera. Tempo e saúde, não. Perfeito, Guto. Acabou. Perfeito. E aí eu tava pra vir embora pra São Paulo. Tava com tudo preparado pra vir embora pra São Paulo. E minha mulher vira e fala assim, você vai fazer transição de carreira, eu também vou. Ela trabalhava com o quê, Guto? Ela é advogada. Eu não aguento mais trabalhar como advogada. Isso, aquilo, outro. Vamos arrendar o quiosque em frente. Então eu brinco que meu escritório mudou de um lado da rua pro outro. Sensacional, cara. Entendeu? Eu saí do número 650 pro 595. Do outro lado da rua. Cara, e o quiosque realmente ele tem me trazido uma experiência muito grande. Até como empreendedor, coisas novas. Lidar com outros tipos de colaboradores. Né? Que é o garçom que dá problema. É a cozinheira que dá problema. É o contador que dá problema. Então você tá vivenciando uma outra coisa. Aí minha esposa olha pra minha cara e falou assim, você tá rindo? Eu virei e falei, bicho, eu tô vivendo uma outra... Eu brinquei assim, eu tô vivendo uma outra desgraça, né? Eu falei, tô vivendo uma outra experiência que eu não queria viver, que você jogou no meu colo. Falei pra ela. Eu abracei. E aí a gente até... Aí você falou que a gente tava marcando desde quando? O podcast desde dezembro, cara. Verdade, cara. Desde dezembro. Aí o que eu falei pra você? Eu falei, não, dia 7 de fevereiro, cara, eu vou nem que seja arrastado. E nós estamos aqui hoje, cara. Cara, posso dar uma dica pro pessoal também, às vezes, que pensa em empreender ou uma transição de carreira? Muitas vezes a gente tem medo, né? E o medo, até um certo ponto, ele é saudável, viu, Gutão? Mas assim, quando que o medo, ele começa assim? Perguntaram pra mim assim, quando que eu tenho que me preocupar com o medo? Quando ele domina você. Então, por exemplo, uma transição de carreira dá umas borboletinhas na barriga. Mas assim, se é algo que vai exigir de você coragem, o que eu sempre falo pras pessoas? Muda a perspectiva.
Ao invés de você ter medo, se permita se aventurar. Quero viver, não quero viver esse medo. Cara, eu quero viver essa aventura. Sim. Quero viver essa aventura. E desfrutar da aventura, desfrutar do processo, desfrutar dos problemas, cara. Vive a aventura. Muda a perspectiva daquela neura, do resultado, Claro que a gente trabalha pra isso, mas, cara, vive a aventura do processo. Uma vez eu escutei um amigo meu virar e falou assim, nem todo resultado é financeiro. Exatamente, cara. Às vezes o resultado de aprendizado ele é melhor que o financeiro. Exato. Então, assim, se a gente concentrar nisso, que o resultado às vezes ele não vem no financeiro, você vai testar, você vai apanhar, você vai cair, você vai levantar. Agora, o que eu acho que não dá pra gente viver, cara, é infeliz dentro de um projeto que já não cabe mais na nossa vida. Perfeito. Gutão, nem sempre o mais é mais, né, cara? Nem sempre o mais é mais. Às vezes você tá projetando uma carreira, ou às vezes tá num ambiente tóxico de trabalho, ou querendo dar conta de tudo que é demanda pra provar o que nem você sabe direito, pra quem você nem conhece, e assumindo um fardo que você não consegue carregar. Com certeza. Né? E aí vai bugando. Às vezes o menos é mais, cara. Às vezes o menos é mais. Às vezes fala, cara, eu vou dar 3 passos pra trás, vou retomar toda essa pressão social que estão jogando sobre as minhas costas e vou ter mais paz. A exemplos Caiçara lá, pô. Então. Não é? Muitos deles, pô, que tem, pô, uma qualidade de vida que a gente não tem. Às vezes você vai, o meu sogro, faleceu agora no dia 7 de janeiro, a gente foi pra Bahia, ele mora no interior da Bahia, né? E a minha sogra, cara, mas sabe roça raiz, cara? Roça raiz, meu amigo, roça raiz. De, cara, galinheiro ali, chiqueiro ali, tudo que você vai comer, tudo do pé, mata, mas raiz mesmo. Mas, cara, o lifestyle cara, é coisa de... É muito satisfatório, cara. Você fala que, quanto mais a gente se distancia da essência, pior é. Eu não tô filosofando aqui. Não, mas quanto mais a gente se realidade. distancia da simplicidade, muitas vezes, da nossa essência, muitas vezes pior é. Aí você tem, por exemplo, trabalhava no escritório de advocacia também, formado em direito, socialmente tinha um padrão que eu queria. Mas, cara, tava estourado por dentro, cara. E às vezes, cara, eu fui me encontrar, cara, num encontro espiritual que eu tive, cara, nesses encontros com Deus aí que teve. Cara, quando eu fui ver, eu tava servindo pessoas. Ô, Gutão, eu tinha... Posso contar essa história rapidão? Pode, lógico. Cara, sempre gostei de moto, cara. Andava em Interlagos, tudo. Cara, sempre gostei de moto velocidade. Os meus dois avós, por parte de pai e por parte de mãe, sempre tiveram moto. Todos os meus tios tiveram moto. Meu pai me ensinou a pilotar moto com 12 anos. Minha família inteira, eu fui criado nessa cultura. E eu tinha uma moto, há 15 anos atrás, cara, a moto dos meus sonhos, que era uma esportiva, 750. Cara, preparei ela inteira, assim. Então ela dava uns 315, 320, andava junto com as 1000, assim. E, cara, vivi em Interlagos, minha vida era meio pra isso. Sempre gostei desse negócio de adrenalina, vivi em Interlagos, tudo. Cara, passei por esse processo de conversão, todo domingo a gente andava. Então, a gente ficava tirando racha ali na Serra de Mogi e tal. Cara, me lembro que eu tava servindo as pessoas nesse encontro, pessoas que eu nunca vi, servindo prato ali de arroz com salsicha. Cara, recebendo daquela dose espiritual, e aquilo é o maior sentido que eu encontrei na minha vida, cara. Não era o meu material. Aí abri mão da minha carreira pra poder viver um pouco mais. Cara, me encontrei, cara. Me encontrei. Então, às vezes, pra você que nos ouve, nem sempre o mais é mais, tá? Às vezes o menos é mais. O menos é mais porque, às vezes, você tá tão distraído, você tá tão ocupado e tão distraído que você não tá percebendo a beleza da simplicidade da vida que você precisa. E eu vou dar uma bicuda, aproveitando o seu ensejo. Foda-se o julgamento alheio. Que se lasque. Porque, assim, de verdade, eu uso essa palavra, é pesado, mas a gente tem que ligar o botão no foda-se, cara, nessa situação, porque, às vezes, o que a gente faz? Eu quero, dando um exemplo, tá? Eu quero ter uma moto tal, mas tem que ser a melhor que a do meu amigo. Tem que andar mais que a do cara, né? E a gente começa a entrar num espírito de competição. Exato. Que a gente esquece do eu, e a gente começa a vir pro material. Pô, eu tenho que ter um iPhone 16, eu tenho que ter uma Porsche na garagem, eu tenho que ter uma casa com piscina e... Cara, e daí, cara? Às vezes o que você tá falando, teu sogro, de repente, viveu muito bem lá na roça dele, roça raiz, criando os porquinhos, as galinhas, plantando mandioca. Tá feliz da vida, cara. Acabou. Acabou. Aí, detalhe. Decisão e escolha de cada um. Perfeito. Não vou julgar o cara que quer ter a Porsche, que quer ter o quê. Mas não tem ela no espírito de competitividade. Tem porque você quer ter. Eu quero ter uma Ferrari. Pô, foda-se. Eu quero ter uma Ferrari, vou trabalhar para ter uma Ferrari. Mas não para chegar e falar assim, não, vou ter uma Ferrari para mostrar pro Rodolfo que eu tenho mais que ele. Não. Perfeito. É porque é uma coisa que eu gosto. Eu tinha moto esportiva. Por que você tinha moto esportiva? Não era para mostrar pro outro. Não, eu você gostava curtia. mesmo. Gostava era o teu prazer ali, era o teu momento, até de encontro com você mesmo.
Porque essa sensação de liberdade de ter uma moto, Muito só bom. quem já montou numa e já acelerou sabe o que que é. Muito bom, cara. Você entendeu? É uma coisa que eu brinco assim Você que... gosta, Gutão? Eu gosto, cara. E eu brinco assim que é uma coisa que a gente... Quando a gente monta numa moto esportiva dessa daí, Uhum. a gente meio que desconecta da vida e conecta com a Total. morte. A gente fica no meio do caminho, porque Total. é uma linha muito tênue ali pra acabar. Você deve ter perdido amigo andando em moto. Já. Vários. É o que eu falo. Se desconecta da vida e conecta com a morte ali. Você fica no meio do caminho, cara. E aquela aventura, aquela emoção, você quer ver, cara. Quer ver o negócio acontecer. Você quer ver a coisa acontecer. Então, eu falo assim, quem não tem juízo não pode ter moto. Né? Tem que ter as duas coisas junto. E Tem a que ter. molecada hoje tá sem juízo. Que você vê os Tá, caras pô. fazendo milagre com o CG 150 aí. Tá que loucura. doido. Eu vim pra cá de moto, pô. Veio pra Eu cá não- de moto? Pô, a hora que eu mandei até uma mensagem pra minha esposa. A hora que eu cheguei aqui, caiu o temporal, cara. Putz, Nossa, sorte, cara. sorte demais, cara. Sorte demais. Era Deus que tinha preparado esse encontro aqui. Pô. Com certeza. Não, e ele tava preparando justamente pra gente ter esse momento aqui. Muito legal, cara. Foi show muito de legal, bola. muito legal, cara. Muito legal mesmo. Quanto tempo aí, Catriel? Olha Uma só hora a e produção. meia, cara. Tá Produção vendo? fazendo sinais já. O Catriel já levantando o braço ali já. Não, brincadeira. Não, mas tá certo, Catriel. Tem que avisar mesmo. Mas eu vou falar, Rodolfo, vamos marcar um outro bate-papo aqui. Vamos. Eu acho que foi legal esse bate-papo. Acho que a gente vai Vamos trazer sim. muita clareza, vamos fazer muita gente raciocinar e pensar a nível da ansiedade, a nível da outra palavrinha lá que a gente não pode ficar falando muito, que senão o Instagram e o YouTube Cara, tira. alguns cortes meus estouraram justamente com essa palavra. Então, Eu não entendo o algoritmo, cara. eu também não. Cara, verdade. não fala porque não sei o que. Cara, beleza, falou, estourou. Pessoas que estão com ansiedade, que estão na pré, que estão na depressão, Uhum. sabe, cara, de casamento. Cara, vai lá, faz alguma coisa pra agradar a tua esposa. Lembra de quando você começou a namorar com ela lá, um chocolate que ela gostava? Cara, pelo amor de Deus, cara. Eu brinco assim que a intimidade afasta a gente, né, cara? É. A gente começa a conviver muito tempo, a se gente acostuma. entra naquele costume, naquela rotina e afasta. Por que quando você queria conquistar, você fazia? Fazia de tudo, né? E agora você não faz? É isso aí. É a pergunta que eu deixo pra quem tá ouvindo a gente aí, cara. Por que você não faz o que você fazia no passado? O que mudou? A pessoa tá diferente? Você tá diferente? Não, cara. Continua gostando da mesma coisa. Gutão, posso me convidar ao vivo aqui ou não? Claro. Se me convidar, eu já acabei de escrever um livro. Aqui não vou dar muitos sinais, mas eu quero poder estar falando um pouquinho do meu livro aqui, que aborda justamente isso: ansiedade, depressão, fé e ciência. Eu sempre fui um entusiasta disso, sempre estudei muito isso, né, por história e por tudo. Então ali eu faço uma e tem muita relação de amizade, né? Só para fechar esse Não, fica à raciocínio. vontade. A Organização Mundial da Saúde, hoje, diferente da opinião que eles tinham antes, eles reconhecem no ser humano hoje que, numa visão integrativa, que ele precisa do psicológico, do físico, do social e do espiritual. Então, assim, e a neurociência também reconhece muita coisa, a importância da espiritualidade, da meditação e tal. E hoje, né, no meio ali religioso também, o pessoal tem quebrado muito esses preconceitos com relação a só a questão da religião e tem buscado também a questão da espiritualidade. Então, como eu vivencio os dois de forma muito profunda, escrevi esse livro embasado, fundamentado, e quero poder estar falando mais do meu livro aqui. Perfeito. Quando estiver pronto, você me avisa. Claro. Aí a gente vai marcar aí, você vir pra cá. O único detalhe é que eu vou ser obrigado a te cobrar de uma coisa. Você vai ter que fazer um livro autografado com dedicatória aqui pra mim e pro Catriel, e se tiver mais algum Tá bom, vai ser um prazer. companheiro pô. de viagem. Vai ser um aqui. prazer. vai Beleza, ser um prazer. Catriel? Mais um livro. Vai ler? Vai ler? Quantos livros já ganhou aqui, Catriel? Olha só. Entendeu? Todo Não, vai ser um podcast que a prazer, gente faz sempre tem um escritor. E eu também agora tô de coautor com um livro lá com a equipe do André Kesher. Que legal. Você conhece o André Não Kesher? conheço, cara. Cara, procura MTI. Você vai gostar demais, cara. Eu vou mandar o link pra você. Bacana. Cara, eu fiz e foi pra mim... Eu fiz em abril, em março, final de março. Começo de abril de 2023, cara. Cara, aquilo ali... Eu fui pra fazer um treinamento para as palestras, né? Pros cursos, pros treinamentos que a gente quer fazer, os day trainings. Que a gente vai fazer um agora no final de março. E, cara, eu cheguei lá e eu deparei como eu precisava me trabalhar, cara. Como eu precisava me trabalhar, cara. E é muito legal. Aí você faz todo um trabalho, aí o André vira como treinador e fala assim: cara, agora vocês estão aptos para serem treinadores. Porque vocês vivenciaram o que seu aluno vai vivenciar. Olha aí. Eu trabalhei em vocês, o que vocês vão trabalhar no aluno de vocês.
Cara, e pra mim, hoje, o André Kescher, pra mim, cara, ele e a Camila, cara, estourado. Que legal. Vou ver, cara. Estourado, assim, cara. São os melhores treinadores aí, cara, que fala de ansiedade, fala de depressão, fala de espiritualidade, fala de renascimento, fala de um monte de coisa, cara. Show de bola. Então, Hein? quem puder acompanhar é Camila e André Kescher. São fantásticos, cara. São fantásticos. Show de bola, pô. Faço fantástico. questão. E o meu nome completo, Gutão, vai lembrar? Eu falei, estivemos aqui com Rodolfo Krasovski. Olha aí, ó. Krasovski, não esquecia lá. Eu falei, mais um nome ucraniano desse. Eu gostei, cara, do ucraniano. Eu tive um amigo meu que ele teve na Ucrânia um pouco antes da pandemia, 2018, 2019. Aí ele virou e falou assim, cara, era tanta mulher bonita que eu quase não voltei pra casa. Ele ficou um mês trabalhando na Ucrânia, foi a trabalho, e, cara, ele falou assim, cara, um povo muito educado, um povo muito receptivo. Parece o brasileiro ali, é realidade isso, nesse calor humano, assim, de receber bem, pelo menos com quem ele teve lá. Ele falou que foi muito bem recebido, cara. Dizem que naquela região ali, as consideradas mulheres mais bonitas do mundo são russas e ucranianas. Então, olha, e eu tô aqui no Brasil, não, brincadeira. Meu amor, não leve isso pro coração. Ai, ai. É isso aí, Gutão. Rodolfo, quer deixar algum recado, alguma mensagem aí? Quero, acho que é importante, se de alguma maneira você que nos ouviu aqui se identificou em alguma situação, principalmente de saúde mental, com algum tipo de comportamento, mudança de comportamento, mais apático ou não, talvez você se identificou nesse estado que a gente explorou aqui, talvez você não vai encontrar apoio nos seus familiares, naquelas pessoas que estão muitas vezes mais próximas de você, mas não permita que isso te impeça de buscar ajuda para você mesmo. Então, tem o CVV, né, que você pode estar ligando no CVV ali, eles vão te auxiliar. Vai buscar ajuda, de repente, da forma como você puder. Um sistema, às vezes, público de saúde que vai poder ali te dar uma orientação, ou um profissional. Eu também me coloco à disposição. Meu nome é Rodolfo Krasovski. PSI, meu Instagram é psi.rodolfokrasovski. Me segue, se eventualmente tiver alguma dificuldade, pode mandar um direct ali. Eu sempre, quando eu posso, eu dou algum tipo de orientação inicial. Lá também na minha página eu dou muitas dicas para você, por causa e por estudo, para poder te ajudar. Então é isso. Me segue na rede. Também tem um podcast, Expansivamente Podcast. Já aproveita, se inscreve lá. A gente também aborda bastante pauta com um profissional da área da saúde, mental, física. Então, nos acompanhe lá. Vai ser um prazer poder receber. E, Gutão, obrigado, cara. Fiquei muito honrado. O estúdio maravilhoso, com essa equipe top. O rapaz ali, ó, sempre dando risada, animado. João. Cara, brigadão mesmo. Foi uma honra pra mim poder te conhecer melhor, respeitar ainda mais a sua história, você. Cara, um prazerzaço, meu. Obrigado mesmo de coração. Assim, fico muito feliz de poder levar essa mensagem, esse propósito. Aproveito aqui e te desejo, cara, muito sucesso. É um cara extremamente especial. Vai voar esse podcast aqui, pode ter certeza. Com certeza, Produção, vai voar. obrigado. Desculpa estourar o horário aqui, hein? Não tem problema não. Catriel, só faz um favor pra mim, coloca o Instagram do Rodolfo aqui, porque pra galera seguir e saber um pouco mais em quem é o Rodolfo, aí, porque é um cara extraordinário. E o Rodolfo tá aqui hoje a convite de um outro cara que eu acho extraordinário, que é o William Borghetti, que vai estar aqui sexta-feira que vem com a gente. O William é um cara que também trouxe, cara, ele é fantástico, um bate-papo muito enriquecedor, cara. Ele é fantástico. Sabe, cara, o pessoal... E fora a pessoa que ele é, né, cara? E você não é diferente dele, tá, Rodolfo? Vou deixar bem claro. Acho que é da região do ABC, né? ABC. Pode ser, cara. Pode ser região do ABC ali, cara. Porque eu vou falar, viu? Mas eu ia fazer uma piada, mas... Não, pode fazer, não, pô. Eu ia zoar. Depois eu vou pra lá, eu apanho. Ai. Eu ia brincar com ele da região. Falar assim, você mora em São Bernardo, ele mora em Mauá. Que Mauá, né? Eu ia zoar ele. É isso aí. Mas tá aí, ó. Galera, segue o Rodolfo. O Rodolfo tá com um trabalho legal também. Acompanha ele nas redes sociais. Se inscreve no YouTube também no canal dele, porque vale muito a pena, cara. E vamos trazer isso cada vez mais. Se vocês quiserem compartilhar com os amigos de vocês. Às vezes, algum amigo que você percebeu que tá passando alguma dificuldade, alguma amiga que tá passando alguma dificuldade, compartilhe esse podcast com ela. O link do YouTube tá aí. Se vocês quiserem também, a gente vai ter cortes no Instagram daqui a pouco, no TikTok. Mas faz isso daí, porque de repente você pode estar ajudando alguém que está precisando realmente. Ou você mesmo, se você acha que você quer melhorar, que você quer trabalhar melhor o seu autoconhecimento, o seu autodesenvolvimento, também acompanha o Rodolfo, me acompanha. Tem vários materiais gratuitos na internet aí que vão te trazer muita luz e muita clareza de vida.
É excelente. De verdade. Eu tô falando para vocês por experiência própria. Tá Maravilha. Obrigadão, Gutão. Rodolfo, obrigado. Obrigado, meu irmão. Galera, muito obrigado a todos vocês pela audiência aí. Quem estiver assistindo posteriormente, agradeço imensamente. Se inscreva no nosso YouTube. Aliás, se inscreva no YouTube, Pode Transformar Oficial, e no nosso Instagram, Ô caramba, que eu comi a palavra. Instagram, Pode Transformar .oficial, tá bom? Galera, forte abraço, fiquem todos com Deus. Tchau. Tchau.